Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento, motivação. E neste episódio, eu tenho uma grande honra, sinceridade. Vocês dois foram um dos primeiros nomes que eu pensei assim, não, eu preciso convidá-los para participar de um episódio aqui no Pod Supremo, no podcast aqui. Bacana, Edu. Muito obrigado pela participação de vocês. Pastor Daniel Petenucci, pastora Loredana Petenucci, Exato. são para mim exemplos na minha vida, são exemplos realmente da palavra de Deus. Eu te admiro muito vocês dois, sinceridade. Amém. É real, não é brincadeira não, é real. Eu A sei, gente- eu sinto, eu vejo isso, a gente sente em cada olhar, em cada abraço, em cada sorriso seu, esse amor, esse carinho. E para nós é uma honra estar aqui. É muito bom, né? A gente Sim. estar aqui e ver tudo isso evoluindo, todo esse trabalho maravilhoso com gente de mais importante aqui que passou por aqui, que vai passar, fazendo a diferença nesse mundo. Parabéns, Nossa. Edu. Obrigado. Muito bom, Edu. Obrigado. A honra é nossa, né, de estarmos aqui juntamente com você, nesse local tão abençoado aqui, preparado, Amém. né, por Deus, né, para que você pudesse desenvolver aí os seus dons e talentos e as influências que Deus permite que você exerça sobre a vida das pessoas através de uma palavra abençoada, de um podcast aí muito bem produzido. E a gente está honrado de estar aqui, a gente tem em você aí um grande irmão e parceiro de caminhada. Com Acreditamos certeza. muito naquilo que Deus tem feito na sua vida e que vai continuar fazendo aí na nossa vida também. Obrigado, Edu. Amém, Com eu que certeza, agradeço. com certeza. Bem, a minha primeira colocação, né? Porque esse podcast é dedicado principalmente ao tema de superação, resiliência, motivação, superação, relacionamento, motivação. E sei da história de vocês um pouco, né? Agora eu queria que vocês dois nos contassem um pouquinho da história de vocês. De superação, de resiliência. Ela é melhor que eu nisso, Edu. Eu deixo para minha esposa, eu vou completando aqui, mas ela tem, assim, muito mais conteúdo. Eu sou uma contadora de histórias, né? Oh. E eu tive a oportunidade de escrever 2 livros pequenos, Olha, aham. muito pequenos. Era um sonho meu e eu acabei conquistando esse sonho, mas desde que eu nasci, então deixa eu me apresentar para quem não me Claro, conhece ainda. claro, por Eu favor. sou a Loredana. Uhum. Eu sou casada com o Daniel, sou mãe da Natália, sou mãe da Juliana e sou vó de um bebê lindo que está Tá a se caminho. formando no ventre da minha verdade. filha Natália. Verdade. Então isso para nós é um milagre, um dos maiores milagres vividos até hoje, né? É a vida. E a minha história começa, eu sou... Aliás, hoje, Uhum. 38 anos de casado. Ô, parabéns. Hoje. Não, hoje, Hoje. olha. No civil, no né? civil No hoje. civil, Sim. dia 23, né? Caramba, 23 de abril. parabéns. No dia Parabéns. 23 de abril, de manhã, Obrigado. eu já estava trocando de sobrenome. É Já estava trocando, não, eu estava acrescentando o sobrenome. o sobrenome. Né? Loredana Argento, ficou Loredana Argento Petenucci, né? Vou bem, né? E não saímos das origens É italianas, isso aí. né? Continuamos. Parabéns. Eu tenho 63 anos, vou fazer 64 em agosto. Olha. Eu gosto sempre de falar a minha idade, porque às vezes as pessoas pensam que as experiências fazem parte da nossa trajetória, da nossa caminhada, da nossa experiência, né? Então é bom sempre falar isso, porque nesses 63 anos houveram muitas histórias. E eu sou filha de imigrantes italianos. Meu pai era oficial da Marinha Olha. italiana. Uhum. E a minha mãe casou muito nova, com 18 anos, com um homem 16 anos mais velho do que ela. Olha, 16 anos. 16 anos Nossa. mais velho do que ela. E eles foram muito, 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 muito felizes. Mas a Itália estava atravessando um período muito difícil de pós-guerra. E meu pai tinha 2 filhos homens. E
E meu pai sempre quis ter uma menina, mas a minha mãe não podia ter mais filhos. E naquela situação que a Itália se encontrava, o meu pai decidiu vir ao Brasil, que era a terra prometida, a terra dos sonhos, a terra dos imigrantes, tendo o sonho de conquistar um grande espaço aqui. Mas as coisas foram muito difíceis, né? E então eu vim importada da Itália e nasci em solo brasileiro. Tá, entendi. Né? Eu vim importada da Itália. Sua mãe estava gestante, veio Isso, pra cá. eu estava... Na verdade, ela não sabia. Eu tenho uma diferença de 10 anos com meu irmão do meio e 13 anos com meu irmão mais velho. E a minha mãe não podia mais ter filhos. Então, quando ela chegou no Brasil, ela estava passando mal os sintomas de gravidez. E aí acharam que era um tumor maligno, mas ela não sabia se expressar, ela não sabia... Não falava o idioma. Português. Não falava o idioma, não falava. E quando o teste deu positivo, eles ficaram muito abalados, porque eles acreditaram que positivo era uma doença ruim. E a doença ruim se chama loredana. E era uma bênção, né? Amém. E essa assim foi o meu começo de superação, porque a minha mãe não podia ter filhos mais. E aí veio a tão esperada menina que o meu pai tanto queria. Olha, seu pai tinha um sonho de ter uma menina. O sonho de ter uma menina. Coisa linda, é isso aí. Poxa vida. Então você vê, a história dela é uma história importada de perto, né? Eu tenho ascendentes, né? Tanto da Itália quanto da Espanha. Eu digo até que eu sou mais espanhol do que italiano, porque os meus pais... Mas não parece, viu, Edu? pai. As características são todas italianas, tá? Então, Porque o meu sobrenome é Toledo também, né? E o meu pai, e o meu avô, né? Pai do meu pai, e a minha avó, eles vieram da Itália já com 12 anos, 13 anos. E aí, aqui eles se conheceram e se casaram. Pós-guerra também? Pós-guerra também. Pós-guerra também. Então, eles se encontraram, vieram e aqui no Brasil tiveram os filhos, né? 5 filhos. E o meu pai é o homem mais velho, né? E foi o primeiro a vir para São Paulo também, né? Então, porque eles eram do interior. E logo que o meu pai se casou com a minha mãe, eles se converteram, né? E aí eles vieram já para São Paulo convertidos aí ao Senhor Jesus, né? Amém. Então eu tenho uma história, né? Que meus pais são pastores, né? Sim. Eu também sou pastor. Sim. A Lô também é pastora, né? Nós temos uma filha pastora. Sim. Então existe uma bênção assim geracional, né? Sim. E nós estamos felizes, né? E aí nós fizemos a cidadania italiana. Eu tenho cidadania italiana, a Lô também. Tá. A Lô já muito mais fácil do que a minha, né? Porque a minha era de bisavô. O meu bisavô italiano veio para o Brasil, né? Então, é o Giovanni Petenuzzo, que era Petenuzzo o nome, né? Não era Petenucci. É que na transliteração, Muito, né? trocaram o sobrenome, né? Eu acho que eles não conseguiam falar, vai esse mesmo, né? Eu não sei quem é que trabalhava em cartório naquela época, mas qualquer coisa eles anotavam lá e estava tudo certo, estava tudo valendo. Eles também não conseguiam se expressar que letra que era para colocar, né? Eu acho que não tinha um tradutor, né? Não tinha alguém que, assim, italiano lá mesmo, que falasse o português. Eu acho que era difícil naquela época, não sei. E aí foi o caso do nome ser trocado e cada primo meu tem um sobrenome diferente, né? Mas olha que interessante, nós tivemos a oportunidade de estar na cidade do bisavô. Do meu bisavô. Que é São Giorgio in Bosco, uma cidade no norte da Itália, com a divisa com a Áustria já quase. Uau. É Padova. É bem para cima de Padova, né? E lá foi algo muito interessante que aconteceu. Eu até queria que o Daniel contasse, porque nós estivemos lá para saber um pouco da história. A origem. Da raiz. Nossa. E quando a gente chegou na cidade, não conhece ninguém, não conhecia nada, não sabia de nada da cidade. Chegamos na cidade lá, colocamos o nome no Waze, né? E fomos seguindo, vamos passar lá na terra onde o meu
bisavô saiu para vir para o Brasil. Fomos lá na origem, né? E aí tinha um fotógrafo aberto. E nós entramos lá no fotógrafo, começamos a conversar, e eu falei que o meu avô tinha saído da cidade e tal, e que ele se chamava Petenuzzo, né? E eu perguntei, você conhece algum Petenuzzo aqui? Ele falou, mais da metade da cidade é composta de Petenuzzo. Mesmo? Se você encontrar alguém na Como rua... fosse um Souza, como fosse um... Exato. Porque Com Não, certeza Silva. deve ser um parente. tem tanto Petenuzzo que eles montaram 2 clãs. Então tem um clã dos Muratori e outro clã dos Sisa, que eles chamam-se de Sisa. Não sei, eu não entendi muito bem isso, mas tem os Petenuzzo, que são Sisa, e tem os Petenuzzo, que são dos Muratori, que Muratori é pedreiro, sabe? Que trabalha com tal. Com obra. Com obra. Eles são muito bem sucedidos lá. Diz que são mais de 5.000 Petenuzzo que tem lá na cidade. E aí, a gente conversou mais um pouquinho, né, Lô? Me ajuda aí se eu esqueci alguma coisa. Sim. Conversamos mais um pouquinho. Ele falou assim, por que você não vai na biblioteca? Eu falei, fazer o que na biblioteca, né? Ele falou, lá tem livros de um historiador. Na nossa cidade, em San Jorge, Incrível isso. em San Jorge Bosco, tem um historiador. Esse historiador, ele pegou toda a lista de pessoas que migrou para outro país. E certamente a história do seu antepassado está lá. Eu falei, puxa, que legal. Fomos até lá, fomos até a biblioteca, chegamos lá, conversamos. Uma cidade pequenininha. Uma cidade pequena, bonitinha, gostosa, arrumadinha linda. e tal. Chegamos lá na biblioteca, fomos conversar lá com esse senhor. Eu falei, olha, eu sou Petenuzzo, né? Sou brasileiro, meu avô saiu daqui. Ele falou, espera um pouquinho, né? Foi lá para dentro, voltou com 5 livros. Uou. E mostrou os livros pra gente, falou, é de vocês, esse aqui nós estamos dando para vocês. É Eu mesmo? falei, não, mas imagina, não vai comprar? Uai. Eu perguntei quanto que era. Ele falou, não, isso aqui é o seguinte, o historiador, ele recebe uma verba do governo para fazer a história do município. Então ele escreve tudo sobre todo mundo e os livros são impressos com essa verba e ficam aqui disponíveis para as famílias usarem. Que interessante. Aí, enquanto a Lô conversava lá com o bibliotecário, no caso, eu fiquei folheando assim e eu fui procurando, né? A data, que era 1898, quando o meu bisavô, saiu de lá. E aí eu encontrei a história da minha família. Caramba. Eu descobri Inacreditável. por que a minha trisavó saiu da Itália viúva. Ninguém sabia aqui no Brasil que ela tinha saído viúva da Itália, porque ela perdeu o marido na guerra. Oh. E aí ela ficou viúva com os 2 filhos. Ela falou, não quero mais essa situação. E aí conta a história que ela estava muita enfermidade, porque eles fabricavam umas casas chamadas casone, e o cara me deu a planta da casa, como é que era, como é que não era, como é que fazia aquele casone. Eu tenho tá tudo lá em casa. Eles têm uma satisfação, uma alegria de compartilhar a História, né? A história da tua vida. Às vezes Puxa a gente não vida. dá muita importância à origem, da onde a gente veio, por quê, né? E Sim. olha, ela saiu no inverno, numa carroça, lá da cidade de São Jorge em Bosco até o porto. Quanto é que dava? Gênova. Gênova. Uns 300 quilômetros. Uns 300 quilômetros. E eu fiquei pensando assim, que coragem dessa mulher sair. E isso me Que emocionou, coisa, até né? Porque- me emocionou. Porque eu Sim. fiquei, Foi, puxa, nós eu fiquei ficamos pensando, muito emocionados mesmo. até chorei, porque você vê uma mulher viúva, o que dá a força para uma pessoa sair de um país sozinha com os filhos, né, certo? Sair Sem saber o que vai sem saber o que vai encontrar. encontrar Sem em outro perspectiva mundo, nenhuma, sem né? perspectiva de nada. Nada. Numa carroça, andar 300 quilômetros para chegar no porto, pegar um navio e ficar 1 mês e pouco no navio. Chegar aqui, eu não sei que tipo de tratamento Nada. que eles tiveram, porque trocou o nome de todo mundo, né? Que era Giuseppe, virou José. Quem era Giovanni virou João. virou João. Ela se chamava Caterina Pegorim. Porque o Petenuzzo
é do pai. A mulher não recebe o nome do marido na Itália. Quem recebe o nome do marido Sim. são É os assim no filhos. Japão Assim no também? Japão também. Também. Sim. É muito Então, interessante a gente isso. descobriu todas essas coisas e o livro lá, a gente ficou muito emocionado. Isso foi uma das coisas que aconteceu lá. É. A outra coisa que aconteceu lá, que é interessante contar, Uhum. é que depois desse momento todo, nós saímos e fomos para uma fonte. Tinha um monumento, assim, em frente a essa biblioteca. Na praça, né? Na praça. Na praça principal. Tinha um monumento, assim, tipo uma torre, tinha uma fonte que jorrava do chão, assim, águas abundantes, e tinha também um muro, assim, escrito o nome das pessoas que tombaram na guerra. Uau. Aí o que aconteceu, Edu? Olha só. Caramba. Eu fui lá procurar o sobrenome. Uhum. Então eu vi parentes meus que morreram na guerra, uns que foram presos e mortos pelos inimigos, outros que morreram doentes, Caramba, e que- outros que foram pegos e presos pelo inimigo, não morreram, mas estavam presos. Uhum. Então estava naquele muro escrito o nome de vários parentes nossos, todo Petenus. Tinha os Pegorim também, que era Pegorim, que era o sobrenome da minha avó. Da sua avó. Da Trisavó. Trisavó. Nossa. Aí a gente pensou assim, puxa, vamos encontrar alguém e tentar fazer contato com esses parentes. Agora você imagina, chegar um cara de outro país que não fala teu idioma. Eu, por exemplo, no meu caso, eu não falo, ela fala fluente pra caramba. Eu falo mais ou menos o italiano, fala até que bem, Não, né? fala bem. Mi faccio capire, como se diz, né? Eu comunico bem italiano e tal, mas imagina, chegar um trineto, né? Não sei nem se é isso mesmo. Um neto de... Trineto, né? 3 gerações. 3 gerações. Chega lá e falou, eu sou parente de vocês, vim aqui conhecer vocês. O cara, mas você não é ninguém. Que és tu? Que és tu, cara pálida, né? Eles vão falar, Mas né? assim, né? Todas as pessoas que você via na cidade tinham características muito semelhantes. Oh. Na verdade, a cidade era muito pequenininha. Tinha muita gente bonita que nem eu, de cabelos fartos que nem eu. Né? Então, mas foi muito legal. E eu pretendo voltar lá com mais tempo, porque a gente foi Legal. muito rápido. Eu acho que a gente poderia dedicar mais tempo lá, conhecer melhor a cidade. A gente foi no dia anterior da volta para o Brasil. Então, nós não pudemos nem ficar hospedados na cidade, tivemos que fazer bate-volta. Sim. E, na verdade, a gente queria ter explorado um pouco mais, né? É. E olha que interessante, este historiador, se você conversa com ele, Edu, e combina com ele, e agenda com ele, ele faz uma pesquisa, e ele encontra a casa onde a sua família morou. Que coisa, e ele te né? leva lá. Agora, você coisa, hein? imagina, eu chorei de ler a certidão de inteiro teor do meu avô, que estava escrito no dia tal, de tal, de 1800. E tava tudo registrado lá. Tudo. Aí tudo você registrado. dá assim, nasceu um menino de nome João Alexandre Petro. Nossa, desculpa, Alexandre João Petro. Nossa, História, eu não né? consegui ler, porque a inteiro teor, ela dá mais detalhes. Não é assim, dia tal nasceu fulano, pai é fulano, não, ele conta quem veio no cartório foi fulano, tá? Então, nossa, bateu aqui. Foi muito emocionante. A história é muito importante. A origem, A né? origem, Nossa o origem. porquê das coisas, né? Então, o italiano foi o primeiro idioma que eu falei. Então, eu aprendi a falar português com 6 anos para poder entrar na escola. Então, na minha casa Então, só falava em italiano. só falava em italiano. Então, assim, e eu fico imaginando hoje... Desculpa, mas nasceu no Brasil, né? Sim. Porém, como não, eles tiveram muita dificuldade de adaptação, de cultura, de alimentos, que hoje, depois de você morar e você passar um tempo naquela cidade, naquele país, você entende as coisas que eles deixaram para trás, que eles... por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu não vi a hora de chegar às quartas-feiras, porque às quartas-feiras a minha mãe
aprendeu com uma senhora que começou a trabalhar em casa, que se chamava Sebastiana, porque minha mãe costurava para fora, para a elite da Pirelli. A minha mãe aprendeu a costurar na marra, né? Teve que aprender a costurar na marra. Autodidata. E aí a minha mãe teve que ter uma ajudante e se comunicar com gestos. E ela foi ensinando o português. E falou, olha, a menina precisa aprender o português para entrar na escola. Então, assim, eu vi, o meu pai já tinha uma certa idade quando eu nasci. E então eu via uma pessoa muito debilitada, muito deprimida, que tinha saudade da terra, Sim. do mar, da comida, da posição. do ar, da posição. Da posição também. Até me faz lembrar de uma coisa. O pai dela, ele, na Itália, ele era o chefe de um navio. Olha. Lá tem um nome de marechalo, né? Mas ele era o chefe de um navio. Então, você imagina. E ele tinha formação na parte elétrica, né? Ele era formado em elétrica. Então, ele era um chefão no navio. Ele que mandava nos caras. Tinha um cargo de chefia. Em todo mundo que estava dentro do barco obedecia a ele. A Era um minha líder. sogra e o meu sogro, eles ficavam, pela marinha italiana, eles ficavam cada hora num posto onde tinha uma casa, que tinha uma empregada, que fazia comida. Era uma vida top. Top, entendeu? Era uma vida muito top. E ele ficou muito debilitado porque ele veio aqui e ele foi trabalhar na Pirelli no chão de fábrica. Ele era o último, entendeu? Uau. Então imagina uma pessoa que tem assim, Ele aquela passou, capacidade e aquele cargo de liderança. Imagina, Edu, a gente às vezes aqui é um gestor, aí você vai para outro país, você vai trabalhar, por exemplo, nada contra a profissão, não. mas você vai, por exemplo, limpar o banheiro, atender um balcão, aquilo psicologicamente te faz um efeito. E o meu sogro, com toda a dificuldade de comunicação, porque, inclusive... Na verdade, ele tinha todo o dinheiro da Marinha, ele entregou para um irmão que já estava no Brasil. E esse irmão desapareceu com o dinheiro. Então, eles se encontraram realmente... Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Então, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a dignidade, perdeu o posto, perdeu os amigos, perdeu a comida, que na Itália é bem diferente da nossa. Agora, você imagina o seguinte. Hoje, se você vai para qualquer lugar do mundo, você falou um inglês mais ou menos, você se comunica. Antes de ir, você assiste filmes com a legenda, você acaba entendendo. Você vê o local, você tem o GPS, você consulta o que você quiser. Se você quiser conversar com alguém, você tem o tradutor simultâneo. E aí, então hoje, você mudar de país, às vezes a gente pensa assim, né? Por exemplo, você estava falando da sua filha, né? A sua filha vai para os Estados Unidos. Ela já domina o idioma. Sim. Ela vai fazer um curso lá nos Estados Unidos. Então, ela vai para uma universidade. Então, é diferente, Edu. É diferente. Agora, imagina, uma pessoa vem de um posto e cai completamente a condição financeira, que eles tinham dificuldade. Sim. Tanto é que a minha sogra foi trabalhar para poder ajudar no sustento da casa. E eu estava falando para você das quartas-feiras, que era o dia que ela fazia o arroz e feijão. Então, de quarta-feira, era só o macarrão. Mas o pessoal pensa que na Itália é só macarrão. Mas o macarrão tem 500 tipos de fazer. Você faz macarrão com berinjela. Com brócolis, com abobrinha, com molho branco, com manteiga, com alho. Você frita o macarrão. Você faz macarrão recheado. Você faz macarrão no forno. Tem muitas formas. Então, aqui às vezes você pensa, não, vai ser só macarrão com molho de tomate. Não é. Tem tanto sabor diferente que você não acredita. Porque eles fazem macarrão com tudo. Com tudo. E assim, a gastronomia, a gente tem que dar os parabéns para a Itália, que realmente é fantástico. Diga de passagem que é uma das minhas favoritas. A minha favorita. É incomparável. Eu gosto. Eu não gosto da japonesa, me perdoe. Eu acho que é amante da culinária japonesa. Eu amo comida japonesa. Hoje eu comi um tartar de salmão. Era um salmão cru com cru?
Cru, completamente cru. Comi num restaurante é? japonês. Aí cheguei lá e eles falaram, Masai. Eu falei, tá pra vocês também. Eu falei, o que eles falaram? Eu falei, pai, eles te cumprimentaram, que eu tava com a Natália, né? E a gente comeu aquele lamen. Hoje comemos. Ela Lamen, comeu eu gosto de lamen. lamen, eu gosto. Não, eu amo comida japonesa. A comida japonesa quente eu gosto, Então, mas tá a escrito- crua A crua não. você não A come. crua eu não Mas eu comi como. cru. Ela tava. O ramen. Ramen, Não é lamen, é ramen. ramen, é. Quero ramen com shoyu. Eu falei, vai ser Vai mesmo, ser né? Então, minha filha ela comeu e eu comi um tartar lá de salmão cru. Mas a gente ama culinária. Para você ter uma ideia, eles são tão fissurados na gastronomia na Itália Leva muito a sério, hein? que eles levam muito a Seríssimo, sério. é muito Sentar na seríssimo. mesa, a posição da mesa, dos pratos, dos copos. Sim, sim. Então você nunca senta numa mesa por 10 minutos. Não, Jamais. No mínimo é 1h30. E o que acontece? Cada produto, por exemplo, Edu, e a gente está falando de culturas diferentes, de falar do que eles vieram de lá para cá. Por exemplo, você sabia que alho tem alma? Você já ouviu falar que alho tem alma? É. Então, eu não podia chegar perto da cozinha quando eu chegava na casa da minha prima, porque minha prima, Francesca, que eu vou mandar inclusive o link para ela, é uma pessoa extraordinária. E de uma pedra ela faz uma janta. Uma deliciosa janta. Você pega uma pedra e fala para ela, Francesca, vamos ver o que a gente vai fazer hoje à noite? Ela faz uma janta que você sai de lá. Meu Deus, eu nunca comi algo tão maravilhoso. Uma vez, Então, inclusive, a gente comeu uma janta que tinha 2 tomates, né? Tinha 2 tomates, um pouquinho de alho e acho que tinha azeite. Ela fez um macarrão frio, né? Frio, porque era verão, né? Gelado? Era verão. Não, frio. Assim, não é aquele macarrão quente, é um macarrão frio, é fresco, chama, fresco. Ah, tá. E ela fez com o tomate picadinho, mas tem um jeito de cortar, não é? Eu cheguei e falei, não, deixa eu fazer alguma coisa hoje, né? Deixa eu entrar na cozinha. Ela falou, olha, eu vou ver o que você vai fazer, né? Ela fica olhando, né? E ela fica olhando assim. Aí eu fui picar o alho, normal. E ela me deu um grito, Edu. Não! A alma do alho! Caramba, tem alma. Você tirou a alma! E olha que meu Deus! Nós falamos muito de alma. As emoções do alho. Mas do alho eu nunca sabia. Então você tem que tirar a alma do alho, que é uma partezinha interna do alho. Aí quando você abre o alho, ele tem tipo uma sementinha dentro dele. Que é o que deixa indigesto. Aquele miolinho. Isso, aquilo que faz você ficar indigesto. Que é o que faz você ficar indigesto. Aí eles tiram, o alho fica leve. E aí você fala assim, não, é só a Francesca que sabe da alma do alho. Aí eu fui comentar com uma amiga minha, falei, meu Deus, eu fui na casa da minha prima, lá na Itália, e aí o que aconteceu? Ela me falou da alma do alho. Como? Você não tira a alma do alho? Ele fala assim, é certo. É lógico. É lógico. Então Lógico. todo mundo sabe de onde vem a alcaparra, todo mundo sabe de onde vem a azeitona, qual azeitona que usa. É todo mundo na Itália. Todo mundo na Itália. É porque eu não sei. Então, mas você vê, lá tem essa cultura, agora você chega aqui não tem. Isso E não aí tem. meus Foi pais... um processo de sofrimento. É até interessante falar que, por exemplo, nós estivemos lá na casa de uma pessoa que alugou o Airbnb pra gente. Nós fomos na casa da pessoa que nos alugou, porque nós ficamos lá 4 meses, num dos períodos. Nós ficamos lá 4 meses nesta casa. E nós chegamos na casa desse casal, e enquanto a mãe cozinhava no fogão, que ela estava fazendo a janta, o menininho tinha uma cozinhazinha. E ele tinha o jogo de panela, ele tinha o negócio. Mas não, por exemplo, aqui no Brasil, imagina a gente dando para uma criança um jogo de panela, um menino. Não, mas lá é coisa mais absolutamente comum, habitual. Porque Mentira, para eles, normal. o homem cozinha e cozinha Bem, muito. Então você pergunta para um menininho desse, ele sabe dar uma do alho. Ele sabe, simplesmente ele sabe. Ele sabe como corta o tomate, qual... Isso, qual então, tomate que tem milhares de tipos lá. O que a gente quer chegar nesse fator é sobre a superação, de estar num lugar onde tudo é diferente, onde você tudo não diferente se comunica. mesmo, eu tô aqui pensando, caramba,
Que loucura essa diferença cultural, essa diferença Sim. de costumes, de... Uma vez eu estava pregando Sim. e eu coloquei como exemplo o seguinte: se eu te der, vamos ver em quem você confia. Mas os meus pais, eles não tinham uma fé muito firme. Eles acreditavam como muitas pessoas acreditam, mas sem ter um comprometimento, né? Tá. Então eu vou tá, usar de ok. exemplo aquilo que eu falei uma vez. Crê em Deus? Crê em Sim. Deus, Sim. sim. Mas sim. não é assim, olha, Sim. eu tenho fé Uhum. para fazer isto acontecer. Ok. Então, por exemplo, se eu te der um cartão de crédito sem limites, que você possa usar o que você quiser, e te mando não para o Japão, porque você já tem origem, então não vale. Então, eu vou te mandar para onde? Eu vou te mandar para Dinamarca, tá? Com um cartão de crédito... Que língua fala lá. Né? Nem sei qual é a língua que fala lá. E você pode gastar o que você quiser. Você vai até lá, você vai provavelmente com cartão de crédito na Lua, você vai de primeira classe, você não vai se cansar, você não vai inchar as pernas, vai chegar lá, vai contratar um tradutor, vai pegar um carrão e tal e tal. Mas se eu te falar assim, Edu, vai com Deus para Dinamarca. E aí, como é que fica? Como é que tá a tua fé? De chegar lá, sem falar o idioma, sem conhecer a moeda, sem saber o valor da troca. Sim. Por exemplo, atum. Atum era uma coisa que meu pai amava e na feira jogavam fora. Hoje não. Hoje é moda. Mas na época, 64 anos Sashimi de atrás... atum, o pessoal gosta bastante agora. Hoje. Mas na época jogavam fora. Mas a forma como fazem peixe aqui, frito, o atum não fica legal. Então o atum não é curtido. Não era assim. E meu pai implorava na feira para darem para ele o atum que eles iam jogar fora. Né? Então foi uma grande prova de assim, necessidade, Edu, porque eles passaram por grandes necessidades. Eu me lembro que num Natal nós morávamos na Lapa e assim meu pai não tinha dinheiro para comprar o sapato dos meninos. Olha. Dos irmãos no dos Natal. meus irmãos no Natal. E meu pai estava totalmente sem nada, quebrado, e estava na casa desse irmão que tinha ia aplicar o dinheiro. Sim. E aí eu me lembro que quando chegou a meia-noite houve uma troca de presente entre eles, não entre nós. E a minha prima, que tinha a mesma idade que eu, ganhou uma boneca beijoca, que hoje a juventude, a criança... Nem sabe qual é. Não sabe nem qual é. Mas era uma boneca que você apertava os bracinhos dela, assim, ela dava um beijinho, fazia a beijoca. Ela murchava assim. Eu fiquei aguçada com aquela boneca. Tanto é verdade que depois que nós casamos, o Daniel conseguiu... Eu achei uma beijoca num brechó. Num brechó. Achei num brechó, comprei a beijoca e dei pra ela. E deu pra mim. Aí ela ficou brincando com a beijoca. Já depois casada, depois de com casada, filhos, tá, e com tudo mais. filhos e tudo Olha mais. só. Isso é pra falar pra ela assim, olha, aquela fase passou, nós hoje vivemos outra história, né? E eu acredito muito nos propósitos de Deus, né? Amém. Nada acontece por acaso, né? Nada, por exemplo, nada. toda essa história, todo esse sofrimento Sim. e tal, que foi a história e o sofrimento de muita gente. Foi. A nossa história foi uma história que a da Lô, né, dos meus antepassados, né? A família gigante, né? Esses meus primos, os familiares dela, que ajudaram a construir esse país, né? Sim. Ajudaram a trazer as tradições dos outros países para cá. Hoje você fala de comida italiana, todo mundo você é amante, né? Você fala da língua italiana. Inclusive eu não te falei, tem uma menina lá na igreja que
o sonho dela é aprender italiano. Olha só. Olha. Olha Ela é lá. recém-chegada da igreja. Eu Aham. tava falando com eles assim, ela falou, a gente vai fazer aqui uma escola, que a nossa ideia é de fazer uma escola bilíngue lá, talvez até trilíngue, né? Eu falei, a gente tem aqui professores de inglês, né? E tem professor de italiano também. Ela falou, italiano quem? Eu falei, a pastora fala italiano, professora de italiano, né? Uau. Então, eu creio muito assim, Uhum, Edu, uhum. que é o seguinte, as histórias, não é por acaso que você está aqui no Brasil. De como Não é, Deus não é. juntou as histórias É, de diferentes Sim. mundos, é. porque nós somos muito diferentes, eu e o Daniel. Sim. O Daniel é regrado, o Daniel é pacífico, Uhum. o Daniel é mais assim, Só coisa boa. racional. Eu Só coisa sou boa. estabanada, gesticulo com as mãos como deve ser, né? Eu sou temperamental, É emotiva. emotiva. Então, assim, a gente vê isso, por exemplo, numa mesa. A minha mesa, ela é toda cheia de trequinhos. A mesa de trabalho dela. De trabalho, A minha sim, mesa sim. mil de coisas. trabalho Ah, tem é? 1000 coisas, né? E eu fico olhando para aquela... E a sua mesa é limpa. Senão Clean. não trabalho. Clean, É né? bem Senão- cleanzinho, Não, né? senão não trabalho. Senão ele não trabalha. Então é interessante. Então, esse é o fantástico de Deus, de unir Amém. dois mundos. Sim. E o mais bonito de tudo isso, que nesses dois mundos nasceram a nossa geração. Sim, sim. Né? Hoje, por exemplo, a gente descobriu, não faz um ano e meio que a gente descobriu que a mãe dela tocava piano. E Olha. hoje a Natália toca, Sim, né? Então aí você sim. fala assim, puxa Sim. vida, né? Da onde vem a facilidade? Lógico que eu tenho uma influência minha, por causa da música, da igreja, tá? Mas eu imagino essa avó, né? A mãe da Lô vendo a Ná tocando, né? Assim, é uma coisa assim mais do que especial, né? Então, você vê assim que as histórias, Edu, assim como o seu Takatoshi, né? Sim, Seus meu pai, a sua minha mãe, a Yoko, né? Dona Yoko. E vieram aqui pro Brasil e Aliás, passaram. cozinham. Aliás, como ela cozinha bem, tô com meu saudade Deus. Eu também, viu? da sua mãe, da moça dela também. Nossa, meu Deus do céu. Né? Que show. Mas assim, certamente eles passaram poucas e boas. Certamente eles Sim. enfrentaram muitos desafios. Eu acho que, por exemplo, Sim, sua mãe e seu pai, né? Tem Sim. filhos deles que estão no Japão ainda. Sim, meus irmãos estão Uma no parte Japão. da família do Edu É. Estão tá no Japão, morando lá, estão no os filhos Japão. estão lá. Estão lá no Japão. Então, assim, é um desprendimento, né? Em torno de um objetivo, em torno de um sonho, em torno de uma expectativa de uma vida melhor. Porque as pessoas vinham para cá com essa expectativa de uma vida melhor. Me faz lembrar, né? Assim, no nosso modo de pensar, né? Nós temos uma expectativa de um mundo melhor. Sim. Sim. Todos, né? Sim. Nós temos uma expectativa de vivermos Sim. num lugar onde habita a justiça, de onde habita a paz, onde não tem mais choro, né? Sim. Porque ninguém sai de um Sim. país para ir para outro para chorar, Sim, não. não. Ou para sofrer, ou para passar preconceito, Não. né? Xenofobia, né? Aquele negócio todo. Sim. Não. Eles vieram com o sonho de que aqui ia ser o país que ia levantá-los, A né? terra prometida, né? Pois é. A terra prometida. Terra E prometida. hoje, por exemplo, nós falamos a respeito de Jesus. Amém. Né? Jesus que é um passaporte para a gente, né? O sangue de Jesus. Aliás, a Páscoa hebraica começou ontem, né? Nós estamos no período da Páscoa hebraica, né? Sim. Então, porque o calendário é diferente, tá, e tudo mais, aquele contexto da história, né? Então, por exemplo, se Jesus estivesse comemorando a Páscoa, seria ontem, né? Porque hoje seria o sábado, né? E amanhã seria o domingo da ressurreição. Então, naquela época, seria nessa sequência. Então, você vê uma coisa. Quando nós pensamos nisso, né? Quando nós pensamos nisso, que nós estamos falando para as pessoas que existe um Deus, que Jesus, né? Morreu por elas, que lhes dá a oportunidade de que todas essas coisas que são pra gente tristes, que são difíceis, que são trabalhosas, que são vão ser leves, vão ser de paz, vão ser de alegria, não vai ter mais choro, a gente não vai ter mais
distância, não vai ter mais esse sofrimento da desconexão, né? Então é o que Jesus fez, né? Ele nos conectou com Deus e nos conectou com os homens. Esse inclusive é o sentido da cruz, né? A cruz tem uma madeira que vai de cima para baixo, que é de Deus com os homens, e a madeira transversal, os homens entre si em Deus. Então, fazendo de nós a única família que vai sobreviver para sempre, né? A divina família do Senhor, né? Que a família do meu bisavô não existe mais, né? Todos os seus filhos e todos os seus os seus irmãos faleceram. Hoje são outras famílias. Hoje a família minha e da Lô, que um dia também ia passar, né? Por causa do tempo, por causa das coisas circunstanciais e tudo mais. Mas você vê, a família de Deus, ela permanece para sempre. Porque foram aqueles que creem em Jesus, são feitos filhos de Deus. E é nessa família que nós estamos inseridos, e é para este lugar de bênção que nós estamos caminhando, né? Para as coisas que Deus programou antes da fundação do mundo para aqueles que o amam. Isso é o fantástico. Amém. E na história de vocês dois, né? Tem a história da fundação da igreja, né, que vocês já comentaram algumas vezes, né? Ministério Renovo, que vocês vieram de uma cidade para uma outra cidade. Isso. E também, de uma forma assim inusitada, vieram para essa nova cidade. Vocês podem contar? Claro, com certeza. A gente pode sim, claro. É um prazer poder divulgar isso, porque foi nada mais, nada menos do que uma direção clara, muito específica, uma das mais claras e nítidas de que nós recebemos na vida, né? Nós recebemos juntos. Então, é uma coisa que Deus preparou pra gente, né? Por isso que nos uniu com um propósito. Deus não faz nada sem propósito, né? Deus não faz nada sem propósito. Você já leu, né, o livro Uma Vida com Propósito, né? Sim, já li, já. Então, nós morávamos numa cidade do ABC Paulista, Santo André, e nós estávamos, na verdade, um pouco acomodados com a facilidade de servir a Deus, estando numa igreja 3 minutos de casa, tendo uma vida boa financeira, estando na igreja onde meu sogro pastoreava, onde o Daniel era líder de louvor e também ministrava. Porque é muito tranquilo você estar numa igreja que os outros que cuidam. É fácil demais. Uma delícia. Participar, é só comparecer, vamos dizer assim. Ir lá de vez em quando, ir lá tocar, cantar, ela cantava com a gente tocava. Ter uma banda, ir lá uma vez por semana e tchau, boa nota, né? Vamos embora. Na próxima semana. Deixa os problemas com meu pai, né? Vamos lá. E nós morávamos numa casa grande, mas não nossa, era uma casa de aluguel. E eu, na minha concepção medíocre, eu achava que era o que Deus tinha para mim, e dali não podia sair algo melhor do que aquela casa que tinha um pedacinho de terra, um pedacinho de jardim, que tinha a feira ali do lado, que tinha a igreja. Isso aqui para os padrões de lá do ABC, que a maioria era ótima. Que a maioria mora num 5x25, né? Num lugar pequeno. E melhor do que o padrão que a gente morava num apartamento de 50 metros. E nós mudamos para esta casa. Essa casa, que era uma casa que tinha até uma banheira. Tinha, nossa, na era época. Era uma casa que tinha 3 quartos, meu Deus do céu. Uma sala grande, a cozinha, a gente tinha um quintal, meu Deus, a gente nunca tinha tido um quintal. Então, nunca tinha tido um quintal. Pra gente tava um lugar assim, poxa, bom. Tava cômodo. E nessa época, o Daniel, ele estudava à noite, né? Ele tinha... Foi quando eu comecei a fazer inglês. Foi quando ele começou a fazer inglês. Então, nesta casa, ficávamos eu, a Natália e a Juliana pequenininhas, e ficava comigo uma sobrinha minha que eu criei como se fosse minha filha. E também tinha um rapaz que era neto do meu tio, que morava também, porque ele tinha ficado órfão, e ele morava com a gente na nossa casa. E a nossa casa sempre foi uma casa que recebeu muitas pessoas. Muitas pessoas, muitos jovens saíram da nossa casa casados. Eles casavam e iam embora. Ou profissionalmente estabelecidos.
sempre foi um propósito de Deus na nossa vida. Sempre acolheu muito. Dessa forma. E um dia ele tinha saído para ir para a escola, o Rodrigo também, e essa casa tinha alarme. Tinha Sistema de alarme, segurança. sistema de segurança. Que era uma casa muito boa naquela rua. Eu acho que a nossa casa era a casa melhorzinha que tem na rua. Tá. Então, nós ligamos o alarme para estarmos dentro da casa e esperando ele voltar. E daqui a pouco eu recebo um telefonema que ele falou assim, bem rápido, o telefone do guarda noturno. Eu peguei e falei, mas não são 8 horas ainda, onde você está? Ele falou, preciso do guarda noturno, preciso de uma ajuda, eu estou sendo perseguido. Porque bem na porta da minha casa, quando eu estava chegando no carro, saiu de uma viela um motoqueiro com um garupa. E o garupa olhou para trás. Quando ele olhou para trás, eu falei, bom, aí já tem, né? Aí ele olhou de novo e deu um toque pro rapaz que estava pilotando a moto. O rapaz parou a moto exatamente em frente da minha casa. O garupa pulou da moto e apontou a arma para mim, assim, uma distância de uns 4 metros, né? E apontou para minha cabeça, que não é difícil de acertar, né? Se eu tirar para cima, acerta na minha cabeça. Aí eu falei, meu Deus, me guarda. Aí eu me agachei, pus marcha ré e dei ré no carro e fui embora. Para a glória de Deus, eles não atiraram. Mas não conseguiram, não sabemos não até, sei, né? até agora. Quer Então, dizer, sabemos, né? Aquela arma quadradinha que se você puxa pistola. uma vez... Uma pistola? Você puxa uma vez, vem 9 balas, né? Sim. Bom, e aí... Automática. Pois é, era daquela prateada, né? Você sabe como é que ela funciona. Se ele puxasse uma vez, vinha tudo. E nós já tínhamos tido um incidente antes que seguiram a Juliana. A Juliana sempre foi muito livre, né? Muito... Deixa eu andar de bicicleta. Espontânea, Não, é perigoso. Não, deixa eu ir até a padaria sozinha. Não, não vai. E tal. E tinham seguido a Juliana por 2 vezes na ida até a padaria. Então a gente viu que tinha alguma coisa... Tinha alguma coisa estranha acontecendo naquele bairro. Estranho. Mas não sabia o que era. Naquele bairro. Pois é. Passaram-se 2 dias, o alarme sempre ligado. Aí o que acontece? Só voltando um pouquinho. Aí eu consegui fugir. E eles vieram atrás de moto. E eu consegui fugir, glória a Deus, tal. E aí eu avisei, olha, tentaram me assaltar. Liguei pro segurança. O segurança falou, só trabalha às 9. Eu falei, poxa, já são 8 horas. O ladrão tá fazendo hora extra, né? Eu falei pra ele, né? Aí ele falou, não, mas seu Daniel, só entra às 9. Eu falei, tá bom, querido. Então, aí eu avisei em casa, falei, ó, tentaram me assaltar, abri o portão. Aí todo mundo saíram com o cachorro, né? Um filhote. Acho que meus pais estavam lá. Não. Meu pai estava lá. Não. Era um filhote de pastor alemão. Então ele era muito novinho. Ele era muito novinho. Mas já assustava, porque ele era grande e tal. Então saíram com o pastor alemão assim, abriram o portão, eu entrei, fechei, falei, bom, fato A gente pensou que era um fato isolado. Falei, fato isolado, isso aí. 2 dias depois, estávamos nós, só meninas, dentro de casa, nós ouvimos um barulhão, um alarde. Tentaram entrar pela nossa casa, pela porta da vizinha. Nossa. Dos vizinhos. Então, eu falei, tem alguma coisa realmente errada, errada aqui. Aqui nesse lugar. E aí, no dia subsequente, a moça que trabalhava em casa foi pôr o lixo na rua. Quando ela foi pôr o lixo na rua, o motoqueiro parou e falou, olha, avisa o rapaz aí. Que ele fugiu a primeira vez, a segunda ele não vai fugir, mostrou a arma pra ela. E tava de olho, né? Tava. E a gente não entendia o porquê. Falei, poxa, eu sou o cara da paz. Não tem inimigos. Eu achava não brigamos que não com tinha ninguém. Aí depois nós descobrimos que todas as casas da rua tinham sido assaltadas. Oh. E a única casa que faltava era nossa. De E como eu fugi, na quadrilha... Ele ficou, eu acredito que foi isso, né? Ele ficou assim, sendo alvo de chacota, alguma coisa assim, olha, você não consegue pegar o rapaz lá, né? E tal. Na época eu era o rapaz, né? Bom, agora eu já sou um velhinho, eu não consegui pegar o velhinho. Mas na época eu era um rapaz até, né? Bom, na ocasião aí, então, a moça comunicou pra ela, né? Ela entrou dentro de casa, meu Deus, ó, o rapaz fez isso.
Aí a Lô me ligou, eu estava trabalhando em Santos, aí eu liguei pro meu chefe, falei, olha, aconteceu isso, eu vou me andar. Ele falou, vai com Deus. Aí nós saímos de lá. Só um segundo. Eu estava me recuperando de uma pneumonia. Sim. Então eu estava doente, me recuperando de uma pneumonia. E as meninas não tinham ido para a escola também por causa disso, né? Aí eu falei para ela, faz o seguinte, pega as crianças, vai para casa da minha mãe, pega os cachorros, vai para casa da minha mãe. E aí eles foram todos para casa da minha mãe. E meu pai e minha mãe moram perto dessa casa. Moravam perto dessa casa. Então, eu falei, a gente combinou o seguinte, olha, nós não vamos falar para ninguém, porque essa história vai vazar e a pessoa, o rapaz vai descobrir que eu tô aqui, vai vir atrás de mim. Ou dos meus pais. Ou dos meus pais. Eu falei, era assim, um bairro do lado. Falei, então vamos ficar quieto, vamos manter isso em segredo, falando para as meninas, não falar nada na escola, nem nada. E ficamos morando num quarto pequeno, a gente que tinha essa casona. E vira e mexe o alarme tocava. Na casa, porque eles estavam tentando entrar. Nossa, mesmo assim depois tentarem... Era um telefone, o alarme que ligava pro celular. Naquela época já tinha celular, mas era mais rudimentar, né? Mas ele ligava, falava, alarme. Você ouvia uau, aquele barulho de alarme e tal, você ligava pra polícia pra ir lá e aí nunca pegava ninguém, porque quando tocava, eles foram embora. Já tinha ido embora. Concluindo, nós ficamos lá quase um mês e procurando casa. Vamos procurar casa. Bom, aí o que aconteceu? Como as meninas não estavam indo para a escola com tanta frequência, e principalmente por causa disso a gente não sabia quem era e ao que elas estavam sendo expostas. Qual o risco que havia? A diretora da escola... Escola Batista, ligou e pediu se podia ir lá em casa conversar conosco e fazer uma oração para mim, porque eu estava me recuperando da pneumonia. Falei, claro, venha, sem problema nenhum. E naquele dia ela veio, e veio com ela uma senhora, uma jovem senhora, da Igreja Assembleia de Deus. E ela falou, posso orar por vocês? Pode orar, pode orar. E tal, ela começou a orar e falou assim, olha, seu marido... a mulher não sabia de nada. Nada, absolutamente nada. A mulher, ela disse que já tinha passado na frente da nossa casa. Já tinha, porque era amiguinha, ela era mãe da amiguinha da Juliana, da minha filha. Tinha ido fazer um trabalho lá em casa. E quando esta mãe veio buscar a filha, ela pediu para a filha entrar no carro imediatamente, porque ela tinha visto algo muito, mas muito, muito ruim na casa. Só que até aí ela não tinha associado comigo. Não tinha associado que era ela. Que era eu, a mãe da Juliana. Da Juliana. E que morava naquela casa. E depois ela começou a falar. E aí ela falou, né, Lô? Ela falou assim, olha, não é a primeira vez que apontam a arma para a cabeça do menino. E falou pra minha mãe isso, porque minha mãe me chama de menino. Menino. A mãe dele. Minha mãe tava junto nessa ocasião. Mesmo. Não é a primeira vez que ela falou menino referente a ele. Olha só. Ela falou pra minha mãe. Como era Deus falando através da vida dela, falando pra minha sogra, eu sou Deus, não é a primeira vez que apontam a arma pro menino. Sim. Diga para eles mudarem de terra. Acabou o tempo deles aqui. E ela começou a falar, olha, eu vou mandar para uma outra terra. Vocês vão mudar para outra cidade. Vocês vão para uma terra distante. E lá vocês vão comprar uma casa, porque a casa que vocês têm não é de vocês. A mulher sabia que... E ela teve uma revelação que era de aluguel nossa casa. Aí, e neste momento... eu duvidei. E ela falou assim, porque nós não tínhamos... a menor condição de comprar uma casa. E eu duvidei, ela falou assim, não duvides, porque quem fala contigo é o Deus do impossível. E Ele vos enviará. E muitos falarão que vocês fugiram. Mas eu, Senhor, estou enviando vocês
para levar a palavra a outro povo. Exatamente. Uau. Ele falou assim. A casa será amarela. Aí ela começou a falar da casa que a gente As ia comprar. características da É. casa. E quando você entrar nesta casa, você entrará em muitas casas, mas na casa que eu, Senhor, vos der, sairá da sua boca, falando para mim, Uhum. é esta. Isso. Uau. Aí ela falou assim, a casa é amarela, ela Uhum. parece pequena, mas na verdade ela é muito grande, e eu Uhum. vejo muita terra. E vocês estão indo lá para falar a palavra de Deus, e vocês vão alimentar as pessoas E com vão a palavra. comprar essa casa por telefone. E porque você duvidou, falou assim, vocês vão A comprar essa pastora casa. duvidou. Duvidei. E porque você duvidou, vocês vão comprar essa casa por telefone. E vocês estão indo lá para levar a palavra de Deus, e vocês vão levar a palavra de Deus, o alimento da palavra e alimento físico também. Você que é da igreja, você sabe o que tem de alimento lá na igreja. É a chamada. A Toda hora igreja tem do alimento, toda hora tem comida alimento, lá. né? As pessoas, mas por que tem tanto alimento aqui? Porque a Você palavra... chega a qualquer palavra que hora nós do dia recebemos. da noite na igreja, tem. Você vai lá almoçar, você pode almoçar lá todo dia. Bom, Edu, aí eu não estava. Mas ele aí não estava. a Lô me contou, Dani, aconteceu isso. A mulher falou isso, falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós não vamos fazer nada. Por quê? Mas como que nós não vamos fazer nada? Eu falei, porque é o seguinte, se Deus falou mesmo, ele tem poder para cumprir. Porque eu tenho, assim, um certo ceticismo com profecias. Eu creio Uhum. que há profecias, eu creio. Amém. Ok. Mas Uhum. quando fala profecia, fala, eu tenho certeza que eu não preciso ajudar a profecia. Porque ela vai ser cumprida. Exato. Se Porque for Deus, Deus falou, vai se cumprir. vai se se cumprir. cumprir. E a Bíblia fala exatamente isso, né? Se um profeta falar alguma coisa e não se cumprir, ele falou de si mesmo, seu próprio orgulho. Mas se cumprir, falou de acordo com a vontade do Senhor. Bem, é isso. Aí ela, mas nós não vamos fazer nada? Eu falei, claro que nós vamos. Nós vamos procurar casa Continuar normal. procurando casa. Aí fomos aqui, fomos ali, fomos cá, fomos lá, tá. Nada, é impossível da gente comprar. A gente não tinha a menor condição. Porque, aparentemente, nós estamos financeiramente muito bem. Aparentemente. Mas quem sabia mesmo das nossas contas éramos nós. Nós não tínhamos condições de comprar nada. Bom, o que aconteceu? O Rodrigo, que morava em casa, né? Que no caso ficou, acho que uns 10 anos com a gente morando em casa, que a gente tratou ele como filho e tal e tudo mais. Ele chegou assim e falou, ó, por que você não vai em Vargem Grande? Eu falei, Uhum. Ele falou Cotia, acho. não. Ele Vargem falou, Grande? ele falou assim, por que você não vai em Vargem Grande? Uhum. Eu falei, onde é Vargem Grande? Aí ele falou, é depois de Cotia. Eu falei, onde é verdade. Cotia? Ele falou assim, você vai pela Raposo Tavares. Eu falei, onde pega Raposo Tavares? Aí ele falou, pega na Eusébio Matoso. Assim, Eusébio eu conheço. Ele falou, então é só entrar na Raposo, você vai embora, quilômetro 39. Eu falei, Meu chefe mora lá. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Ele falou, meu chefe mora lá. E eu sou conhecido, assim, oi, tchau, do chefe, o chefe, naquela época, do Rodrigo. Aí, bom, tá bom, mas Rodrigo, eu vou fazer o que na casa dele? Ele mora lá num condomínio super lindo, você precisa ver a casa dele. Eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Ele falou assim, lá tem umas casas boas e você pode comprar uma. Eu falei, mas Rodrigo do céu, eu tô latindo no quintal para economizar o cachorro, não tenho dinheiro, caramba. Como é que vai sair um negócio desse? Ele falou, não, vai lá, vai. Aí eu falei, não vou. Aí a Lô falou, aonde? Porque ela gosta de passear e gosta de viajar. Ai, não, vamos lá, vamos, acabei indo. Quando cheguei lá, lá onde a gente mora hoje, né? Aí chegamos lá, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque o condomínio é realmente lindo, arborizados, tem alamedas, aquele negócio todo, tudo bem cuidado, cheio de árvore linda, um clima super gostoso, tal. E é tranquilo. Tranquilo, seguro, tal, não sei o que, bom, portaria, tá, aquele negócio todo. As meninas pequenas, 12 falei, anos. Poxa, maravilhoso criar filhos lá, maravilha. Bom, fomos na casa do chefe do Rodrigo, no caso, né? Bom, chegamos lá. Aí fomos nas imobiliárias. Fomos ver algumas casas. Para alugar. Pra alugar. Não achamos nada. Não comprar nada. Não achamos nada. Nada que fosse possível. Nada. Olha bem, o que nós vamos fazer? Aí deu um calor, assim,
uma tarde, era umas 6 horas da tarde, assim, deu aquele calor gostoso. E aí começou a sair aqueles aleluias, sabe aquelas... O cupim, na verdade é o cupim que saiu voando. Aqueles voando. Era uma revoada, né? Aquela revoada. Eu, ai, que lindo, isso daí meu pai é cupim, né? Depois o pai falou que era cupim. Eu achava lindo, olha o aleluia, aleluia. Aí tal, voando assim, e saímos andando pelo condomínio. No condomínio, saímos andando pelo condomínio. Fomos andando. Eu, ele, a Lô e a esposa do meu amigo, né? Do Marcelo, a Dora. E a Jo, que era uma moça que trabalhava pro chefe do Rodrigo. Bom, estamos andando lá no condomínio, descendo ali a rua e tal. Entramos na rua não asfaltada, que a rua não é asfaltada até hoje. Sim. E estamos entrando lá e vendo, quanta natureza, quanto bicho. E você vê esquilo, macaquinho, tocando tal, você vê de tudo lá. Bom, chegou na porta da casa, que hoje é nossa, a Jo, que trabalhava na casa do Marcelo, apontou para casa. Não tinha placa, não tinha nada. Ele falou, essa casa aqui. Ué? É do seu Rubens. Ele mora no Paraná. Ele me deu uma carona 2 anos atrás. E aí você fica pensando como Deus prepara as coisas. 2 anos atrás ele me deu a carona. Eu tava indo pra Bahia. Ele me levou até o terminal Tietê. E no caminho, indo pra lá, ele falou que ele vendia ou alugava essa casa. Nossa, uma história de 2 anos, né, cara? 2 anos assim, do nada. Ela falou não tinha placa, não tinha nada. Absolutamente nada. A casa assim, nada. E amarela. É amarela. E ela esqueci. Tinha passado mais de um mês, a gente tinha esquecido. A gente não... Sabe? Sei lá, a gente tá passando um período difícil. E tava difícil, porque tem a liberdade da sua casa. Você dormir no mesmo quarto com as crianças, os cachorros, tal, aquele negócio todo. Teve a situação do rapaz, tentativa de assalto. Toda hora, com a arma, o tempo todo. Com aquela apreensão. A gente não lembrava de nada, Edu. A gente não lembrava de nada. Bom, aí o Marcelo, que é esse amigo aí, ele falou assim, vou ligar pro Paraná. Eu falei, eu não vou, não ligo, não ligo. Esqueci completamente do telefone. Que a mulher tinha falado que isso é por telefone. Eu falei, não vou ligar. Liga, não vou ligar. Ele falou, eu ligo. Pegou o telefone, ô, seu Rubens, aqui é o Marcelo, eu moro aqui no condomínio, que o senhor tem uma casa. O senhor vende essa casa, o senhor aluga essa casa? O seu Rubens falou, não. Tudo isso para falar como começou o ministério, hein? Sim, mas claro. Importantíssimo. Sim. Aí ele falou assim, não. Aí ele falou, tá bom. Ele desligou o telefone. Eu falei, o que ele falou? Ele falou que não vende e não aluga. Eu comecei a tirar o sarro. Eu falei, vocês são tudo loucos, vai ligar pro Paraná. Imagina, se ligar pro Paraná, era interurbano naquela época. Custava. Era o primeiro ponto, custava. Segundo, era de noite. É uma ofensa se ligar de noite na casa de uma pessoa. Hoje... manda mensagem 3 da manhã. Mas naquela época era uma ofensa. Era telefone. Perguntar um negócio que não tinha nada, não falando tinha placa. Que era para alugar, era para vender. Aí ele falou assim. Aí ele falou, não, mas a gente tinha que tentar tal. E nisso o telefone toca. O telefone tocou. O telefone tocou, Marcelo pegou o telefone. Alô, pois não? Sim, tá. Tá combinado. Tá, beleza, tal. Desligou o telefone. Eu falei, quem que era? Ele falou, o seu Rubens. Eu falei, Mudou de ideia. Quem é seu Mas Rubens? não deu 5 minutos. Mas não deu... Não deu 5 minutos. Não deu 5 minutos. Aí ele falou assim, o seu Rubens tem um cunhado que mora no Grajaú. Gente, o Grajaú é do outro lado do planeta aqui em São Paulo. Né? Você tem que cortar São Paulo inteiro para ir lá para a Zona Oeste, né? Bom, o cunhado dele vai mostrar a casa para vocês aqui amanhã de manhã. Eu falei, vai mostrar para você, porque eu não vou estar aqui. Não, você vai estar aqui. Não vou. Não, nós vamos comprar escova de dente ali no Empório. Eles vendiam moletons. E aí ele pegou o moletom e falou, esse moletom é teu, esse é da sua mulher, esse é das suas crianças. É para vocês dormem aqui hoje. E aí, bom, beleza, nós dormimos lá, né? E vamos comprar escova de dente, porque aí eu não vou te emprestar a minha, aquele negócio todo. Bom, dormimos lá. No outro dia de manhã, tomamos um café gostoso. Quando chegamos na casa, o cunhado já tinha aberto a casa, Então, entramos na casa assim, casa
maravilhosa. E aí ela disse... Na época ela estava mais bonita que agora. Na época, assim, ela estava bonita quando era mais nova, 20 anos mais nova. É, né? 24 anos 24 mais anos mais nova. nova. E aí, eu fiquei 10 anos sem pintar a casa, porque a casa estava zerada. Uau. Com armário, com 3 quartos, com 2 suítes. Com... Mas eu entrei na casa, Ela entrou na casa, com copa, cozinha. eu pus Nossa. o pé na casa. Ela pôs o pé, ela falou, a casa é questa. Eu falei em italiano, é questa. É questa. É questa quer dizer é essa. É essa. Exatamente a Nossa. palavra E que a profeta falou. a gente, eu nem ouvi. Eu nem ouvi. E ela falou, é questa, ela não associou com a esta. cara. Não associei. Ela falou Na naturalmente. empolgação. E aí ela, ai, que casa linda. Eu, cala a boca, o preço vai subir, você vai... Mulher do céu, você tá Não dá fazendo... alarme, não dá alarme. Olha esses armários, olha esse azulejo. Ai, eu tenho uma cama que Ai. tá lá, o quarto tá pronto. O quarto tá pronto, olha, tem box. Ai, Edu, a gente... Falei, você tá louca, fica quieta, tal. Chama Casa Linda, eu liguei pro seu Rubens. Você falou, seu Rubens, olha, eu gostei da casa do senhor. Mais ou Não tão menos. empolgado, né? mais seu ou Rubens, menos, olha, né? eu gostei da casa do senhor, tal, e eu queria ver se o senhor aluga a sua casa, né? Porque aconteceu isso comigo, tal, com a gente, né? E eu queria ver se o senhor aluga a casa, né? Ele falou assim, aí eu perguntei, o senhor já tinha alugado essa casa? Ele falou, olha, essa casa estava alugada até mês passado. Ué. Um engenheiro morava aí. Do nada ele entregou a casa. Ele entregou a casa e foi embora. Você vê, Deus trabalhando. Sim. Um mês antes o cara entregou a Entregou a casa. casa. Puxa. Aí você vê, é ou não é a mão de Deus? Bom, aí eu falei, seu Rubens, tá bom, seu Rubens, tá bom. Seu Rubens, quanto que é que ele cobrava de aluguel? 24 anos atrás, ele pagava R$900 de aluguel. Aí eu falei, seu Rubens, 900? Ele falou, 900, aí tem o condomínio também e tal, vai. Aí eu, tá bom, seu Rubens, Ó, seu Rubens, eu consigo pagar 1.000. O senhor me deixa mudar? Eu vou juntar dinheiro. E quando eu puder, ele falou, não, Daniel, eu não vou alugar a casa para você, eu vou vender a casa para você. Não nos conhecia. Ué? Nunca tinha nos visto. Uhum. Fala uma ligação do Paraná. Isso tudo por telefone. Aí eu falei, ele falou, não, eu vou vender a casa para você. Eu falei, seu Rubens, mas o senhor não está entendendo. O senhor está falando com duro. Eu não tenho dinheiro. Eu tô quebrado. Tava realmente. Sim. Tava. Sabe aquelas coisas que você faz quando você está com dívida em vários lugares? Sim. Aí você vai no banco e faz uma prestação só e a prestação do banco foi escorchante, acabando comigo. Então eu estava quebrado. Eu pegava o salário e entregava para o banco para tentar sair de uma dívida que a gente tinha feito. Bom, e num outro, e chegou assim e falou assim, não, eu vou vender a casa para você. Eu falei, seu Rubens, eu não posso nem fazer uma proposta. Ele falou, faz a proposta. Eu falei, mas vai ser indecente. Ele falou, faz uma proposta. Eu falei, mas eu não tenho. Ele falou, faz uma proposta. Eu falei, seu Rubens, eu não sei o que eu falo para o senhor. Ele falou, você não trabalha? Eu falei, trabalho. Você é registrado? Sou. Então, você não tem 13º, férias, essas coisas? Eu falei, tenho. Então, tá bom. Quanto que você pode dar no final do ano? Eu não lembro que mês que era, acho que era... Nós mudamos em junho. Junho. Uhum. Eu falei, uns 10 mil, seu Rubens. Ele falou, tá bom, 10 mil no final do ano. E no final do outro ano, você consegue dar 10 mil também? Uhum. Olha, consigo, seu Rubens, dá mais 10 mil. Tá bom, tô anotando aqui. Ele falou, você não tem um carro? Eu falei, tenho, mas é da empresa. Esse carro, seu Rubens, eu pago um pouquinho por mês. E daqui 2 anos ele vai ser meu. Que carro que é? É o carro tal. Era um Astra tal. Eu falei, esse carro hoje vale 40 mil. Daqui 2 anos ele vale 30? Ele falou, tá bom. Eu falei, 30. Ele falou, tá bom, tô anotando aqui. 10, 30, 30, 50. 30. Uhum. Daqui 2 anos, 30 mil da venda do carro. Eu falei, tá bom, seu Rubens. Ele falou, você não tem mais nada? Eu falei, seu Rubens, eu tenho um apartamento que eu vendi. Faz 3 anos que eu vendi esse apartamento. E a pessoa que comprou
me pagou 30 mil pelo fundo de garantia dela. Só que por conta do nome, deu um problema no nome da pessoa, do sobrenome, erraram lá o sobrenome, e eu já fiz de tudo, eu não consigo tirar esse dinheiro da Caixa Econômica de jeito nenhum. Tá 3 anos Tá lá, parado. tá Tá parado, parado. eu Tava não parado. consigo, eu já fui 10 vezes na Caixa Oh. Econômica, não anda, seu Rubens. Ele falou, tá bom, 30 mil que tá parado na Caixa Econômica. Que mais, Daniel? Eu falei, não tem mais nada. Ele falou, você pode pagar 1.000 por mês? Eu falei, posso. Então eu vou fazer a conta aqui, olha, a casa é 125, você aqui já pagou 60 alguma coisa, eu vou fazer 60 parcelas de 1.000, eu vou fazer as promissórias. Eu tô mandando por fax para você esse contrato, você vai assinar e vai me devolver. Você tem 5 mil para me dar agora? Eu falei, seu Rubens, eu não tenho, mas eu tenho o telefone de quem tem. Ele falou, tá bom, veja lá. Aí eu liguei para um amigo meu, Jacaré. Falei, Jacaré, Walter, né, amigo até hoje, esteve em casa esses dias. Demais. Irmão para mim, Família irmão para mim. maravilhosa. Aí ele falou, Dani, tá ali, ó, para que conta que eu passo? Aí ele telefonou, lembra quando o Itaú, você ligava pro Itaú para fazer transferência? Ele telefonou, fez a transferência e falou, gordinho, tá lá na conta do homem. Eu falei, beleza. Liguei pro seu Rubens e falei, seu Rubens, o dinheiro tá na conta do senhor. Aí ele falou, pode pegar a chave na portaria? Pode mudar. Uau. Isso foi num sábado, né? Ele falou, não, pode pegar a chave. Pode pegar, pode Aí a pode gente mudar. mudou. Aí passou um mês e eu vi o seu Rubens, que ele veio em casa. Ele veio do Paraná depois de um mês. Aí ele trouxe as promissórias. Eu assinei as promissórias, mas eu pensei assim, puxa, deve ter a cabeça de um burro enterrado na sala, deve ser arrimo de família, deve estar grilado, deve ter propriedade de 3 velhinhas que já morreram e vão ter que voltar para fazer arrimo, aquele negócio de escritura, tal. Eu falei, vai estar toda errada essa documentação. Bom, o seu Rubens trouxe toda a documentação. O que ele trouxe? Certidão do nome dele, no nome dele a casa com escritura. Fazia 20 anos que estava no nome dele a casa. Ele trouxe os últimos 12 meses do IPTU, trouxe os últimos 12 meses da água, luz, do telefone, do condomínio, trouxe as certidões negativas dele, da esposa, tudo perfeito, Edu. A casa, nos mínimos detalhes, tudo arrumado. Tudo a documentação. Depois que eu terminei de assinar, ele veio, fomos na sala, ele pôs a mão no meu ombro, ele abençoou, falou assim, uma coisa que está se cumprindo agora. Ele falou assim, aqui você vai ser muito feliz. Aqui você vai ver os seus filhos e os seus netos aqui nessa casa. Amém. Aqui você vai ter saúde. Aqui você vai viver os melhores anos da sua vida. Aqui você vai ser tão feliz quanto eu fui nessa casa. Aqui eu vi meus filhos crescerem e aqui você vai ter muita paz. Ele falou assim. Aí eu falei, e eu vou fazer uma coisa. O terreno do lado, que era um terreno da mesma 800 metragem, metros, plano, murado. Assim, não tinha muro na época. Do lado de lá tinha. Do lado de lá. Era mais baixo um pouquinho, a gente colocou vocês mais alto. usem como se fosse já Pode usar para vocês. Pode usar para vocês esse terreno. Quando acabarem de pagar a casa, vão pagar o terreno. Quando eu acabar de pagar a casa, você paga o terreno. Aí, a gente viu assim, simplesmente a mão de Deus dando algo pra gente. E a gente naquele lugar, ali, né, a gente iniciou. Ali a gente iniciou o trabalho evangelizando, Cuidando, muitas pessoas ali no condomínio. Muitas pessoas ali. Teve muita libertação. Então era a palavra de Deus se cumprindo naquela coisa assim. Muitos vão falar que vocês fugiram. Como foram embora de uma hora para outra, deixaram tudo. Como assim? Fugiram de lá? Não, Deus tinha nos enviado. E ali naquela sala, para resumir a história, naquela sala nós começamos a fazer cultos de ação de graça. E através do violão, do louvor, as pessoas, como não tinha muro a casa, né? Hoje tem tudo, mas não tinha muro. As pessoas falam assim, oi, que música bonita, posso entrar? E as pessoas foram entrando na casa e participando do culto. Muita gente se converteu ali. Muita gente se converteu ali. E dali, foi muita gente mesmo.
a gente fazia sala, depois virava igreja, departamento infantil e tudo foi se desenrolando. Isso, e hoje a gente tem um ministério, inclusive, baseado em cultos nos lares, né? Isso. Sim. E hoje Sim. tem culto lá em casa, inclusive Sim. você participa lá Oh, com a com gente. Há certeza. quantos anos faz que você vai lá em casa, Ué, Edu? 2018, 19, 18, né? Acho que Então, 2019, sei lá, uma coisa assim, né? olha só, Já tá indo 4 a 5 Quase anos 5 anos, que a é. gente ali naquela sala, Sim. né, foi Edu? o A gente lugar se que lembra Deus Sim. determinou. Sim, de muitos momentos que eu e você choramos juntos, sim, sim, muitos momentos que nós Sim. nos alegramos muito. sim, sim. E a gente tem uma comunhão e a gente Sim. vê que ali é um lugar de vidas serem restauradas, aquela Sim. casa ali. E dali a gente começou esse ministério que hoje nós fundamos, o Ministério Renovo, né? Esse ano nós vamos comemorar em agosto, né, Lô? Isso, dia 14 Dia 14 de agosto nós vamos comemorar 20 anos oficialmente em Renovo do Espírito Santo, né? Que hoje a gente tem o nome de Renovo Home Church, que é o ideal de uma igreja, né? Ser nas casas, assim como a igreja primitiva. E na igreja também. Então a gente tem a comunhão tanto na igreja, que é com muita gente, e na casa, que é um ambiente mais intimista, que você começa a conhecer. Então eu conheço a história do Edu, o Edu conhece a minha história, a gente conhece a história dos outros, e a gente vai se ajudando. Então nesse ambiente, por conta dessa bênção, nós estamos em Vargem Grande. E nós já batizamos mais de 350 pessoas. Então, Uau. são muitas pessoas que se converteram no ministério, pessoas que estão em outros lugares servindo a Deus, Sim. até em outros países servindo a Deus. Sim. E eu creio muito assim na obra que o Senhor faz, que ela é multifacetada, né? Ela é de multiforma, então é de muitas maneiras. Por exemplo, hoje você usa o seu conhecimento da tecnologia, produz o Pod Supremo, Sim. né, como uma ferramenta, né, onde Sim. existe um espaço para a gente poder divulgar a palavra de Deus. Os princípios de Deus são plantados na vida das pessoas, Sim. o que traz transformação e fortalecimento na fé. Né? Então a gente vai se ajudando. E a gente tem uma igreja família mesmo, né? Sim. É uma Muito das família. coisas que nós amamos muito, é ter uma igreja família. E assim, domingo, né, eu ministrei na igreja e quando eu cheguei, acho que eu vi umas 30, 40 pessoas na casa do voluntário ali, e todo mundo tomando café. Lembra aquela palavra que vai ter palavra física e palavra espiritual? Alimento e alimento espiritual. Nunca faltou, Edu, nós nunca apelamos, nunca fizemos nada que fugisse da palavra de Deus. E sempre teve assim um grande movimento, e tem voluntários, e faz café, e tem leite, tem fruta cortada, e tem um arroz, as tem crianças um feijão. Também, né? As crianças são alimentadas todos os cultos têm alimento para as crianças, né? Elas tomam café lá na igreja mesmo com frutas, com leite, com coisa boa. Suco. E para crianças que têm necessidades especiais também, assim, problemas de lactose. Então a gente fornece de tal forma que as pessoas se sentem acolhidas, que é a ideia principal do evangelho, né? Deus nos acolheu. O Senhor nos acolheu. Então, quem somos nós para não acolhermos as pessoas, né? Então, como diz a Bíblia, né, nós consolamos as pessoas com as mesmas consolações que nós somos consolados por Deus. Então, Deus nos consola para nós podermos ser consolo para as pessoas, para nós podermos extravasar aquilo que nós recebemos de Deus. Então, isso se cumpre. E nós estamos, assim, sempre querendo trabalhar para que as pessoas percebam que a gente, como pastor, não é um ET, sabe? Que não é um ser de outro planeta, não, que nós somos um ser humano normal, e simplesmente o seguinte, que a gente quer que outras pessoas tenham esse mesmo coração pastoral. Nem todos vão ter o cargo, assim, a unção de pastor para cuidar de um ministério. Porque hoje, por exemplo, nós cuidamos do ministério, dá muito trabalho. Mas, por exemplo, você com coração pastoral,
Você pode acolher as pessoas, você pode orientá-las, você pode, sem ser um pastor efetivamente E no nós sabemos título. que é o que você faz, né? Que é o que você faz. Que é o que você faz. Que é o que você faz. E você faz exercendo influência através da medicina, que é o que você exerce, mas você leva também o conceito da palavra de Deus. Você chama as pessoas para fé, para terem fé. Porque hoje, inclusive, a ciência comprova que com fé a pessoa se cura mais rápido. Crendo que vai ficar curada, ela se cura. Então, existem muitas coisas que foram sendo construídas que a gente não tinha entendimento. Por exemplo, hoje nós temos entendimento que todo dom perfeito e toda boa dádiva, é um versículo bíblico, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, vem de Deus. Então, por exemplo, se Deus deu uma inteligência para você fazer um tratamento, por exemplo, na área da acupuntura, que é uma especialidade sua, né? Que é uma ciência milenar, né? Que alguns pontos são acionados e provocados para que tenha uma determinada reação e a pessoa ficar curada. Quem deu inteligência para um japonês ou para um chinês ou para algum oriental descobrir isso foi o nosso Pai das Luzes. Amém. Não foi o diabo que ensinou. Porque do diabo não vem nada que presta, do nosso inimigo Satã, né, que é o adversário nosso, não vem nada que presta, mas vem de Deus. Então esse mesmo Deus que criou as plantas se faz remédio, desse remédio as pessoas são curadas, é Deus curando. Porque ele com esses medicamentos ele ajuda até a nossa falta de fé. Tamanho é o amor de Deus. Porque, por exemplo, muitas vezes eu não tenho fé para ser curado de uma dor de estômago, mas eu tenho fé que um medicamento que foi invenção de um homem que Deus deu sabedoria para ele, que é uma matéria-prima que está aqui na Terra, que foi criada pelo nosso Deus, que deu inteligência para homens fazerem produtos, sintetizá-los, e essa sintetização dessas moléculas fazem com que a gente seja curado. Então a gente está sendo curado também por Deus. Então Amém. Toda cura que existe, ela vem do Senhor, né? Então Deus nos abençoa. Eu creio, por exemplo, que uma ginástica cura, um exercício físico cura, traz longevidade. Hoje é comprovado, quem faz musculação vive mais e melhor. Não tem para onde correr. Agora, quem que inventou lá, quem que descobriu que se movimentando você gerava músculos que te dava mais? Foi o homem, a partir daquilo que Deus deu para sabedoria para ele. Porque nós só conseguimos ter inteligência porque o nosso Deus é inteligência. Nós descendemos de alguém inteligente. Nós só conseguimos ter sentimentos porque Deus tem sentimentos. Nós só conseguimos criar coisas porque o nosso Deus é o Supremo Criador. Então, todas essas coisas que oriundam, né, vêm de Deus, todas elas são bênçãos para nós, às quais nós nos apegamos. Então nós pregamos com ousadia a palavra de Deus, com o conteúdo daquilo que Ele inteligentemente traz para nós. Porque a Bíblia diz que Deus daria pastores segundo o coração dele que apacentariam as ovelhas com sabedoria e com conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu tenho das coisas de Deus e dos homens, eu consigo comunicar com os homens. Né? E eu consigo fazer essa conexão, a pessoa percebe Deus. E ela entende que esse Deus, ele te dá vida para você vivê-la na sua plenitude. Então, eu posso ser um bom pai, eu posso ser um bom professor, eu posso ser um bom médico. Todas essas bondades, pequenas, minhas, nem se comparam à bondade de Deus, mas são formas de eu expressar Deus na minha vida através daquilo que eu sou. Dos meus propósitos, dos meus dons, dos meus talentos, daquilo que Deus me deu, daquilo que nós construímos juntos. Não é uma coisa de uma pessoa só, mas é um corpo que se abençoa. Eu abençoo você com aquilo que eu sei de Deus. Você me abençoa com aquilo que você sabe da medicina e aquilo que Deus colocou em você através da medicina, através da ciência da acupuntura milenar, com os conhecimentos dela, com a parte da capacidade dela de escrever, de se comunicar com as pessoas de maneira mais profunda do que a minha. Então, todos nós nos completamos para fazer uma obra de Deus. E isso, eu creio que foi o propósito de Deus e foi para nós uma superação. Porque eu era o improvável, Edu.
completamente o improvável. Como assim? Como, Edu? Como que... E todas as vezes que eu ia para as entrevistas, né, de emprego, eu chegava assim, olhava e falava, aquele cara vai passar, aquele vai passar, e eu vou ser o último. Eu tinha esse sentimento dentro de mim. Uau. Uma das pessoas, aliás, a Lô, que me empurrou para a vida. Ela falou, não, você vai conseguir, você tem capacidade, você... Então Deus usou a vida dela para me abençoar, para me trazer para um mundo que eu vivia na sombra, Edu. Não parece, né? Não parece. Hoje, por exemplo, eu tenho porque... essa liberdade. Mas na classe eu era completamente assim, eu não conseguia falar, assim, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Eu não sei se é por causa da criação, não sei por causa do jeito da família, não sei por causa da forma que eu nasci, da forma que eu fui criado, da forma que eu fui educado, eu não sei, mas assim, houve uma ruptura dos nossos primos, eu não tenho aquele relacionamento grande com os meus primos, porque meus pais vieram para São Paulo, então a gente ficou um pouco distante. Então eu me sentia, quando eu estava fazendo amizade num lugar, a gente já mudava. Então eu vejo assim, por exemplo, você falou que um colega seu aqui, o peruano, estudou com você. Isso faz quantos anos? Não, o peruano, na verdade, ele fez uma grande superação da vida dele, né? Que ele veio lá do Peru e chegou no Brasil de uma forma ilegal, inclusive, Sim. E começou a vender balinha ou vender as coisas na rua. Sim. Né? E hoje ele tem uma escola de inglês, de idiomas, de espanhol. Sim. Você vê, uma superação. Né? E para nós, por exemplo, que eu olho para a minha vida, né? Eu olho para a vida da Lô, né? A confusão que nós estávamos naquele momento, quando a gente era jovem, que a gente ainda nem se entendia direito, que eu não tinha formação, né? E Deus abriu de tal forma a porta e me colocou assim em lugares que eu consegui falar com pessoas muito importantes. Foi uma coisa assim, da água para o vinho. E aquilo tudo foi me dando uma bagagem que hoje eu comunico tanto com o simples quanto com a pessoa sofisticada. E ela também. Então, filha de imigrantes que passaram muitas lutas, muitas necessidades. Perdi meu pai, eu Perdi tinha muito 17 cedo, anos. 17 anos. 17 anos. Dormia com uma arma debaixo do travesseiro. Porque morava com a mãe viúva com a mãe sozinha. viúva sozinha. Mas a arma era de quem? Do meu irmão, que me deu uma arma para ela com 17 anos se proteger, com uma arma que ela nem sabia. Nem sabia como E- funcionar, entendeu? Eu tremia e tremo com arma, imagina, falar assim, se acontecer Sim. alguma coisa, tem uma arma, põe debaixo do travesseiro. Então, E morávamos eu, minha mãe e uma cachorra. uma filha de uma viúva, né, com grande dificuldade, que teve que superar, porque ela teve que tão cedo cuidar da mãe, de todas as lutas que ela passou. Então, efetivamente, Enomoto, nós éramos improváveis, mas Deus pega os improváveis e os abençoa. Hoje, por exemplo, a alegria que a gente tem de estar lá no ministério. Sim. De ser pai e mãe de muita gente. Eu posso falar assim, o espaço atual, né, é enorme, né? É enorme. Né? É ousado. É ousado. Então, pessoas que tinham medo de se comunicar com os outros vão lá e tem um espaço ousado daquele, com tanta gente trabalhando. Eu fiquei de boca aberta. 100 pessoas trabalharam na peça que foi apresentada na Páscoa. 100 pessoas só de artistas da produção. Da produção, dos bastidores todos, né? Toda aquela produção. Então, e toda aquela beleza, a gente vê pessoas que às vezes não tinham condições também agora decolando. E quanta gente a gente não falou, vai que você consegue, vai que você consegue, vai que você tem força. Não, mas não consegue, vai que você vai conseguir. E a pessoa na igreja, pessoa simples, quando a gente via de chinelinho de dedo, hoje você vê pessoa com família formada, com filhos, com faculdade, com pós-graduado. Você fala assim, meu Deus, como o Senhor faz coisas assim através
da transformação que ele provoca em um, ele consegue atingir milhares. Então, por isso que nós, Edu, mesmo nas nossas incapacidades, mesmo nas nossas fragilidades, se nós entregamos isso nas mãos de Deus, reconhecemos Ele como Deus da nossa vida, Ele começa a conduzir a gente de uma forma que a gente fala assim, eu jamais chegaria onde eu cheguei, estaria onde eu estive, faria o que eu fiz se não fosse Deus. a mão de Deus conduzindo. Então, Ele realmente é aquele que levanta o homem caído na lama, Ele é aquele que põe em pé aquele que está prostrado, Ele é aquele que faz um improvável ser pai de multidões ou um improvável ser mãe de multidões, porque é a história do amor de Deus para pessoas que simplesmente abrem o coração para Ele. Amém. Amém. Quando o pastor está falando isso, eu me remeto a mim, né? Sério, Edu? Que sim, porque, enfim, tempos atrás eu passei por uma situação, quando eu iniciei a frequentar, Sim, né? sim, sim. Foi uma transição minha Sim. da alma, né? Porque eu tinha muitas aflições, muitas dúvidas, muitas incertezas. Aí eu conversava com o pastor, aí o pastor falou assim, isso é da alma, não é espírito, é da alma. Da alma. Né? E eu comecei assim, caramba, é da alma, então vamos ver essa alma minha, como é que ela está, para ela poder se equilibrar e se restabelecer. E aí, quando eu comecei a entender mais, né, das nossas conversas, Sim. e eu fiquei, poxa vida, eu vou curar minha alma, que é o lado emocional, né? Não é espiritual em si, é da alma, né? Então, eu falei, poxa vida, o que está acontecendo comigo, né, dentro de mim, para eu poder sair disso, poder superar. E aí eu superei a minha aflição maior, Sim, que eu passei, sim. a maior aflição da minha vida pessoal foi, como é que eu posso falar, a minha identidade em Deus, né? Nas nossas conversas lá Até me lembro que uma vez nós conversamos e ficamos Sim, horas, né, conversando, né, sim. Edu? Sim. Então, a minha identidade em Deus, que eu me descobri, a minha identidade em Deus foi assim, eu sei quem eu sou. Então, tudo aquilo de ruim que eu pensava de mim mesmo Sim. não me define, não sou Amém. isso, Sim. porque filho de Deus não é isso que eu estou pensando mal de mim. Porque às Enfim, vezes as pessoas, Edu, quando você não conhece quem você é em Deus, você fica muito suscetível a que as pessoas plantem em você aquilo que elas querem que você seja. Então você perde a sua identidade em Deus. E você recebe uma identidade, como que eu posso dizer? É uma identidade distorcida, da né? Da realidade. realidade. Fora da realidade. Aham, Então, o que aham. acontece? Você fala assim, poxa, mas não, puxa vida, eu sou esse cara. Não, você não é. Não, eu não consigo me comunicar. Não, você consegue. Eu coloco em você a minha fala. Isso aconteceu com homens da Bíblia. Moisés não queria. Senhor, eu não consigo. Pai, não, Senhor, eu chamo outro. Falou, não, eu escolhi você para falar. Não, mas Senhor, o outro fala melhor, o outro eu tenho a língua presa, eu tenho a língua pesada e tal. Não, é você que eu te chamei. É você. Né? Pega um Davi lá, que era esquecido pela família, largado lá pelo pai, o último a ser pensado, mas Deus Ele via foi o nele. último. Foi o último. E fez dele o rei de Israel e colocou ele entre os principais, porque ele viu e colocou algo em Davi que o atraía, né? O caráter e a personalidade de Davi. Então, mesmo, olha, Edu, isso é muito profundo, né? Mesmo quando nós não vemos nada de bom em nós, né? Deus sabe que Ele plantou em nós. Deus sabe que Ele plantou em nós. Tudo que você vê de bom em mim foi Deus. Tudo que você vê de ruim é de mim mesmo. Sou eu mesmo, né? Isso mesmo. Essa frase não é minha. Não, tudo bem. Eu não me Sim. lembro agora, mas estava na Sim. minha devocional a semana passada e eu Sim, a achei gente falou fantástico. daqui a pouco eu lembro quem foi que falou essa frase, né? Ele falou assim, tudo que você vê em mim de bom é Deus. Tudo que você vê de mim, em mim, que não presta, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então, às vezes nós nos tornamos algo que não presta
por conta da influência de outros ou de companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes, ou a gente foi assim uma pessoa que foi ofendida, ou foi violada, ou foi abusada, ou foi desprezada, então a gente às vezes assume aquilo, né? Mas não foi isso que Deus colocou em nós. Deus colocou em nós uma característica peculiar, porque Ele quer ver em nós alguém que flua nas mãos dele, a gente só precisa se entregar. Amém. Uau, É isso mesmo. Então. E essa é a nossa história, Edu. que palavra, hein? A história de vocês é incrível, isso né? muito bom. E hoje, né, o ministério cresceu Sim. bem, né? Tá bem Tá. Vai se grande, desenvolvendo, desenvolvendo, tá? né? E vai crescer mais ainda, né? Amém, eu creio. E É uma estação de em crescimento. crescimento. Hoje, qual seria o maior propósito lá no ministério? Ah, eu- A escola. tem uma sequência de coisas. Tem uma sequência de coisas. Então, nós estamos trabalhando muito nisso, inclusive pensando a forma que nós vamos comunicar isso com a sociedade. Por exemplo, como que nós estamos trabalhando? Nessa semana eu tive 3 ou 4 conversas específicas com as pessoas de mídia relacionado a isso. De como que nós vamos comunicar. Porque não é só colocar uma frase lá e achar que isso vai fazer impacto. Sim. Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa no culto. E a pessoa falou assim, olha, pastor, eu fui em muitas igrejas. Porque eu era de São Paulo, eu vim aqui para Vargem Grande e eu fui em muitas igrejas. Olha o que a pessoa falou. Ela falou assim, eu estou procurando uma igreja que os meus filhos se sintam bem. Olha. Então aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, poxa, Uhum. como é que nós vamos falar isso para a Uhum. sociedade, para a sociedade olhar Uhum. e a gente comunicar? Porque no Instagram eu colocar assim, ó, uma frase lá, mas por exemplo, aí começamos a conversar, e aí veio a seguinte ideia, se a gente pegasse assim, um casal com filhos e falasse assim, olha, eu sirvo ao Senhor junto com a minha família, né? Meus filhos ensinados na palavra de Deus. Porque, por exemplo, por um casal que tem filhos, hoje, vamos ver, o que um casal que tem filhos quer que esses filhos sejam? Que eles sejam essa imagem distorcida que a sociedade está pregando? Uhum. Ou que eles sejam pessoas de bem, de caráter, tementes a Deus, honestos, justos, Uhum. que pensem Uhum. não com lacração, Uhum. nem com influência desses influencers Sim, que você sim, sabe que sim. são todos pagos Uhum. por objetivos escusos, Sim, com uma agenda financeiramente que falando. não é a agenda do céu. Uhum. Então, como é que nós vamos comunicar isso? Então, nós estamos trabalhando nisso. Então, nossa ideia hoje é que lá seja um lugar onde a gente tem uma escola bilíngue ou trilíngue de ensino fundamental Com princípios com cristãos. princípios cristãos. Isso é uma das coisas que a gente quer fazer ali. Nós queremos ter ali, para essa escola, nós queremos ter uma quadra poliesportiva, que nós estamos começando a mexer lá Uhum. nessa semana. Nós já vamos derrubar alguns muros lá de dentro do estacionamento, que nós vamos começar a mexer na quadra. Nós estamos preparando a área interna para ficar mais bonita. Já foi a pintura essa semana, nós vamos concluir a pintura por Escola dentro. profissionalizante também é Sim. uma coisa que me encanta muito. Sim. E chegamos agora, este mês, nós vamos estar com a nossa escola de marcenaria profissionalizante lá dentro, com todos os equipamentos. Nós temos um pastor recém-chegado na igreja, o pastor Diogo, que ele tem todos os equipamentos e ele trabalha com isso há 20 anos. Uau. Então ele vai Uau. dar aula Uhum. e profissionalizar as pessoas. Então dar uma profissão. Capacitar as pessoas, Capacitar né? Capacitar as né? pessoas. Porque Então, Enviá-las para o trabalho isso. Sim. com princípios. Exatamente, com princípios cristãos. Então, Com princípios. a pessoa vem aprender marcenaria e leva a palavra de Deus na bagagem. Aí, tem um outro ponto. Nós vamos trabalhar muito com esporte. Então, nós temos lá, na igreja, nós temos 2 mestres de jiu-jitsu e nós temos um mestre de taekwondo. Taekwondo. Taekwondo, Sim. professor Felipe. que é professor Sim. do Palmeiras, Sim. na Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele Sim, vai vir que- aqui falar. E já gravou aqui, Já gravou, já. então. Já gravou. Então, a Bárbaro. sim. pessoa,
altamente capacitada, super inteligente, homem de Deus. Sim. Então, na semana passada, nós quase compramos 80 metros de tatame. Porque a gente vai fazer de uma das salas lá, vai ser uma arena para a gente fazer pilates, para fazer dança, para que as meninas da coreografia ensaiem. Nós temos uma professora de educação física formada e trabalhando na prefeitura. Sim. Uma menina que era uma criança na igreja. Sim, Era exatamente. criança. E aí, todas essas coisas, por exemplo, mas artes marciais? Sim, defesa pessoal. Porque os nossos filhos querem fazer defesa pessoal. E se eles fazem na igreja, eles pegam uma amizade com os irmãos da igreja, ao invés e num ambiente saudável, onde não vai ter palavrão, onde não vai ter maldade, onde vai aprender com princípios, com professores extremamente capacitados. Felipe dá aula de taekwondo faz 20 e poucos anos. Quarto Dan. Ele está simplesmente no quarto Dan. Ele é mestre, né? Ele é mestre de mestres. É mestre de mestre. Ele como é que chama? Ele gradua os outros a serem faixa preta. Então, e aí uma pessoa dessa, Deus permitiu que ele tivesse todo esse conhecimento para ele jogar fora. Esse talento, né? Todo esse talento, todo esse esforço, toda essa bagagem, toda essa capacidade de influência para fazer o quê? Para jogar fora? Não, vai usar no reino de Deus, para levar pessoas para o reino de Deus. Então lá na igreja tem muitos pedagogos. Então, se nós fizermos, por exemplo, uma escola, nós vamos empregar muitos irmãos. Sim. Que vão cuidar com decência. Com decência. Entende? Uma escola altamente preparada, com material de primeira. Uau. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, nós queremos fazer lá um restaurante também. Por quê? Porque assim, olha, um restaurante aberto à comunidade. Né? Onde as pessoas que estão em volta, trabalhando nas empresas, vão lá, vamos almoçar na igreja. Chega lá, ao invés de ter uma propaganda de cerveja no papel da mesa, vai ter um versículo bíblico. Uau. Opa! Vai ter uma sala lá, olha, se você deseja um aconselhamento, vai ter um pastor lá disponível para orar pela pessoa. Uau, né? uau. Vai Porque ter vão ter pessoas necessitadas, Sim, né, de uma claro. oração. A pessoa vem almoçar lá, às vezes almoçando em Sim, lágrimas. Eu já vi pessoas comendo e chorando. Muitas vezes. Então, é o dia inteiro, Posso são pegar pessoas água? que chegam lá e chegam para ser aconselhadas, né? Isso. Sim. Aí você vê o que acontece, né? O que acontece? A pessoa nesse ambiente, tá ótimo, muito obrigado. A pessoa nesse ambiente, veja uma coisa, você vai lá na igreja, você vê lá, a igreja não vai ser uma culinária, as traças, umas panelas velhas, uns pratos quase lavados, não. Cuidado. Essa coisa limpa. Sim. Organizado, Higiene. um banheiro cheirosinho, Sim. pessoa com touca, limpinho, uniforme, comida boa, de primeira, com preço bom. Gente, Preço justo. preço justo, empregando uma dezena de famílias. Gente, a gente pode montar lá, Edu, olha, veja uma coisa, pode fazer um posto do Senai de ensino de culinária. Chama o Senai, olha, a gente quer disponibilizar aqui para vocês fazerem uma extensão do curso de nutrição e de culinária, porque você pode fazer culinária pelo Senai. Bom, pelo SESI, sei lá, um dos dois. Bom, o que acontece, Lô? A pessoa, ela vem, o empresário, ele quer uma pessoa com uma formação boa, Capacitada, né? Vai buscar banco de vagas lá na igreja. Sim. E aí, por exemplo, nós temos lá na nossa família mesmo, a minha irmã, ela é graduada e pós-graduada em nutrição. Puxa vida. Então, todas essas áreas... E Edu, eu queria... Elas se comunicam. E eu queria dizer uma coisa, Sim. que muitas pessoas, infelizmente, elas tiveram péssimos exemplos de pessoas cristãs trabalhando. Sim. Infelizmente. Tá, ok. Então, o que nós queremos, além de trazer empregos, é que essas pessoas sejam realmente cristãs, que deem bons exemplos, que sejam pessoas saudáveis, que sejam pessoas de caráter, que sejam pessoas honestas. Assim, um sonho da minha vida é quebrar aquela sensação... Aquela impressão. Tive um empregado aqui
tive um Que deu mau funcionário, testemunho, tive um né? aluno que foi um mau pagador, Foi um que- mau funcionário. um mau funcionário, Que foi um mau amigo. foi um mau amigo. Então, tá na hora da igreja começar a se posicionar, Sim. de formar pessoas E o caráter da pessoa. segundo Coração a de semelhança e o coração de Deus. Você vê, Esse é o propósito. às vezes as Amém. pessoas pensam Sim. que ir na igreja Sim, sim. já é o Sim. suficiente. Não é o Uhum. suficiente. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo: ir na igreja não te torna um cristão, assim como se você ficar dentro de um estábulo, você não vai virar um cavalo. Uhum. Então, você dentro da igreja você não vai virar um cristão. Você vai virar um cristão quando você deixar o seu coração ser transformado e a transformação do seu coração transformar o seu caráter. Porque a Bíblia diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que quer dizer? Quanto mais eu vou entendendo as coisas, quanto mais eu vou aprendendo de Deus, isso vai transformar a minha vida. E quando essa transformação acontece, eu experimento. Esse experimento lá, a palavra é comprovo. Eu comprovo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu chego no objetivo de Deus quando eu permito que o meu ser seja transformado por aquilo que eu conheço de Deus. Então, por isso que a gente fala que o culto é racional, porque você compreende o que você está fazendo. Você não está lá emotivamente na alma apresentando um louvor a Deus. Lógico que muitas vezes a gente chora, a gente expressa a nossa emoção, mas a emoção vai embora. E a emoção nos engana. Muitas vezes A emoção humana. A emoção humana. A emoção que vem de Deus é bênção. Mas aquele quebrantamento, aquele arrependimento, que inclusive que o Renato Sarto falou recentemente. Sim. Agora, eu quero dizer para você que tudo isso faz parte de você ser um cristão verdadeiro. E a gente quer, com todas as nossas capacidades, forças, investimentos e condições, implementar o reino de Deus e a sua justiça aqui na terra, né? Para que aqui na terra seja feita a vontade de Deus, assim como é feita no céu. Então, o sonho de Deus é que o reino dele seja implementado aqui, através de nós. Então, nós vamos trabalhar por isso. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado não é abrir uma igreja e encher de gente, acabou. Poxa, cumpri. O nosso chamado é que as vidas sejam transformadas. Sim. E isso vai ser bênção para mim, para você e para aqueles que nos cercam. E vamos ser exemplo e vamos ajudar as pessoas a conhecerem um Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tudo que pôde para nos salvar. Então nós vamos entregar nossa vida para fazer tudo que nós pudermos também para salvar pessoas e levá-las pelo caminho do bem, para que sejam melhores cidadãos, melhores pais, melhores professores, melhores munícipes e assim serem uma bênção. Sendo filho de Deus. Exatamente, ser o exemplo que Jesus quer que nós sejamos. A identidade em Deus. Nossa, isso é muito impactante, né? Amém. É muito belíssimo. Isso mesmo. Poxa, eu vou pedir para vocês dois fazerem uma oração. Amém. Aqui para mim. Para mim não. Para as pessoas que estão nos ouvindo também. Sim, mas em especial nesse projeto que eu tô agora, né? Sim. Aqui nesse ambiente aqui. Maravilhoso, por sinal. Vocês precisam vir aqui, viu? Você que está nos assistindo precisa vir aqui, porque aqui é um lugar muito gostoso. Dá para ficar aqui. Olha, já passou 1h45 e se puxar a gente tem mais assunto, mas não sei se é o caso. Mas aqui é um lugar maravilhoso. Fica pro próximo podcast, né? Fica no próximo episódio. Muito legal e a gente está muito feliz com o Edu. Essa realização sua, tenho certeza que nasceu no coração de Deus. Por isso que eu vejo de verdade você feliz fazendo isso. Sim. Então, sabe, qual é o segredo da felicidade, né? Não é você estar envolvido naquilo que te traz prazer, naquilo que você vê que, poxa, que gostoso que é quando eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado, né? Sim. Não é difícil, não é pesado, não é. Te realiza, você sente que você mandou bem, você fica feliz, você vai para casa e faz uma oração, Senhor, obrigado porque o Senhor
deu esse dia maravilhoso que eu pude fazer o que eu gosto de fazer e eu tive condições, o Senhor me abençoou e é isso essa gratidão que a gente vê em você, essa felicidade de estar realizando esses podcasts aqui, faz tempo que nós falamos sobre isso, né? Então, Sim, faz e tempo. hoje já estamos vivendo esse sonho, né? Você foi construindo. Sim. E sabe que eu vou fazer um comentário? Às vezes eu fico pensando assim, poxa, eu podia participar mais lá, mas eu fico pensando, poxa vida, eu não consigo, por causa de. Eu sou Sim, humanamente, eu sou um só. claro. E aí eu fico pensando, não, mas eu tô fazendo aqui, Sim. nesse espaço, algo que possa estar Com certeza. contribuindo. E muito possivelmente, Edu, muito possivelmente, quero te dizer estatisticamente que você já pode comprovar até nos seus podcasts. A visualização do podcast é maior do que o número de pessoas que vai numa igreja do domingo. Você está alcançando 200, 300, 400, vai por 1000, sei lá, quantas explodindo de Eu views. desejo acontecer isso. Isso. Então vai chegar a milhares e milhares e milhares, que possivelmente é muito mais do que a influência que você daria lá na igreja. E é uma influência gravada que uma pessoa do outro lado do mundo pode assistir. Então, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Nós vamos orar, sim. Vamos sim. Podemos dar as mãos? É possível? Sim, por favor. Não vamos tomar choque, não? Vou tentar ficar longe dessa banada, capaz eu... Quer derrubar tudo aqui. Amém. Você quer orar primeiro? Pode orar, pode orar. Tá bom, então. Senhor, nós te damos graças. Sim, Deus. E nesse momento, Pai, aqui juntamente com o nosso querido irmão Eduardo. Senhor, o Edu é uma bênção, nós nos sentimos abençoados hoje aqui. E queremos, Senhor, expressar a Ti a nossa gratidão por esse momento. Senhor, me lembro de tantas situações que nós já passamos juntos e eu vejo tanto crescimento do Senhor na vida dele. Sim, E isso Deus. tem fluído nesses podcasts. Eu tenho certeza, Senhor, que a sua boa mão o está abençoando e abençoará muitos através da vida dele, Senhor. Então, a nossa oração hoje, Senhor, é que haja uma continuidade daquilo que já está sendo feito. Amém, Pai, Jesus. esta semente que nasceu há muito tempo, ela está brotando e ela vai florir e vai dar muitas outras sementes que vão gerar muitas outras condições de ter vida na vida de muita gente que está assistindo. Senhor, em nome de Jesus, nossa gratidão de estarmos aqui e nós declaramos aqui, eu e a minha esposa, Sim, juntos Deus. como representantes do teu reino. Sim, Jesus. Senhor, nós abençoamos o Edu para que ele frutifique, para que ele seja próspero, para que a influência dele, Senhor, o nível de influência dele, Senhor, cresça cada vez mais, porque ele está fazendo a tua vontade, levando a tua palavra, Sim, Deus. ó Deus, trazendo aqui, ó, tantas informações boas e ajudando tanta gente a conhecer mais e melhor, profundamente a obra do Senhor e aquilo que o Senhor faz através de pessoas que eram provavelmente improváveis, né? Pessoas sem como nós e que foram abençoados através daquilo que entregaram nas tuas mãos. Senhor, obrigado pelos dons e talentos, pela força do Senhor, pelo teu Espírito Santo, que continue fluindo através da vida do Edu. Que esse lugar aqui, Senhor, seja conhecido como um lugar de bênçãos, Pai. Que as pessoas, ao entrarem aqui, elas sintam a presença do teu Espírito Santo, Pai. Que aqueles que venham e assistem esses podcasts, Senhor, sintam a presença do teu Espírito, comunicando-lhes ao coração, Senhor, trazendo-lhes vida, transformação e um novo modo de pensar, de acordo com a tua vontade. Para a glória de Deus, abençoamos a vida do Edu e tudo aquilo que está em suas mãos. Amém, Para a glória do teu nome nós oramos. Amém, amém. E amém. Amém. Obrigado. Amém. Amém, Que Edu. Foi uma honra estar aqui Honra É isso aí. da com minha. você, com vocês. É uma bênção, que Sim. Deus possa continuar abençoando profundamente, Sim. que cada um receba no seu coração a palavra de superação, a palavra de diferenças, né? Porque podemos ser diferentes e estarmos de acordo, não é verdade? E que cada um possa receber cada palavra desses podcasts em seu coração e colocar em prática e fluir grandes vitórias. Amém. É isso aí, Edu. Obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Eu Deus te abençoe agradeço. muito. Eu posso colocar aqui a rede social do Instagram, Sim, do sim. Renovo. Opa! E Pode sim. o site.
Sim, Tudo sim, bem? pode colocar. Claro. É Renovo VGP, Isso. né? E Ministério Renovo es.com.br. Exato. Exatamente. É isso Eu mesmo. agradeço muito a presença de vocês. Para mim foi uma honra. Sim. Tá? Eu estou muito feliz e esse projeto em si era para ter sido outro. O podcast, esse aqui, esse espaço, era para ter sido um outro tipo de podcast, um outro tipo de editorial, uma outra linha de comunicação, né? Como vocês bem sabem, Sim. seria um outro tipo de Sim. direcionamento. E eu creio que eu estou muito mais feliz, realizado, fazendo o Pod Supremo da Eu não forma que eu tenho estou dúvida. fazendo, que seria o original, Sim, que sim. vocês bem sabem Sim. que aconteceu Isso na minha é muito vida. bom. As coisas que Deus vai transformando. Né? Então, Aquilo que era impossível, aquilo que parecia um sonho, Deus transforma e faz a gente se alegrar. Isso aí. Esse é Deus. E realiza além daquilo que nós imaginamos. É isso aí. vocês sabem minha história. Sim. Com certeza. Eu faço minha confidência com vocês. São os meus confidentes. Os meus, como é que chama? Mentores. Opa, tamo junto. Né? Edu, a gente se ajuda. Discipulado. Sou discípulo e agradeço muito. Amém. Amém. Tá Amém. bom. Nós também, por ter você junto com a gente. Amém. Muito obrigado, É Edu. muito bom ter você de volta. Obrigado. É isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, sigam o Renovo, Ministério Renovo es.com.br e nos vemos até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijão. Tchau, valeu. Tchau.